Salve! Estamos começando mais um Papo com Maraca, diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, aqui no Fiuza Center e do Fiuza Center para todo o planeta Terra, através das nossas redes sociais. Eu sou Alessandro Maraca, fico com você agora para um bate-papo muito legal, tá? E eu quero também a sua participação. Você vai participar como? Vai lá no meu Instagram e fala o que você achou do programa, se você achou legal, se você não achou. Segue o Instagram do programa também. O Instagram do programa é @papo com Maraca. O meu é @Alessandro_Maraca. Eu vou até perguntar para os caras se quando a gente fala... Esses caras são aqui, eles manjam disso. Quando a gente fala Instagram, a gente ainda tem que falar o @, ou já pode falar direto, mas procura Alessandro Maraca ou Papo com Maraca aí no Instagram, que você vai achar. Mas o mais importante, quero trocar uma ideia com você. Nós descobrimos o seguinte, fizemos uma pesquisa encomendada com os maiores especialistas do planeta Terra. Um deles chama Thiago Rodrigues. E aí os especialistas, depois de muitos anos analisando, eles descobriram o seguinte, que mais de 70% das pessoas que assistem esse podcast, que estão assistindo agora, ainda não se inscreveram no meu canal e ainda não clicaram no sininho. Então, por favor, se inscrevam no canal aí e cliquem no sininho, tá bom? Eu também tô dando esse recado porque a chefe mandou dar o recado e ela fica satisfeita. Ela, inclusive, a cada ato que eu deixo ela mais feliz aqui, ela me deixa ficar meia hora a mais no podcast aqui hoje, beleza? Então, quem tá acompanhando pelo Spotify também... eu vou pedir uma outra coisa que não custa nada para quem tá no Spotify, né? Dá 5 estrelas pra gente aí, que isso aí também ajuda no engajamento. Enfim, nos acompanhem, porque o programa sempre vai ser legal e pra mim vai ser sempre muito especial estar aqui com você. E hoje mais especial ainda porque eu tô com dois caras que eu gosto muito. Eduardo Soares, beleza, Edu? Toca aí. E aí, Maraca? Pô, demorou pra chamar a gente, né? Cara, mas ó, Augusto Carminati, mas tá eu tô com vocês desde o primeiro, assim, porque a gente tava falando isso esses dias. Quando a gente começou a fazer o podcast, a gente começou a pensar em alguns nomes, assim, no primeiro dia. E o nome de vocês tava desde o primeiro dia. Pô, a fila tava grande, você viu, É, né? não, é que foram surgindo... Uma galera, foram não, surgindo brincando. nomes mais interessantes. Não, mentira. Mas com certeza, você não tem Foram surgindo oportunidades. E aí eu fui chamando. E aí eu queria vocês justamente hoje, que a gente já pode também brindar aqui. Eu tava esperando, pô. Claro. Oh, que delícia. Ei, coisa boa. Agradecer a Claro, daqui a pouquinho eu vou falar da Claro e do Calil, que é nosso distribuidor da Claro. Você vai falando que a gente vai bebendo, né, Isso. Augusto? Tá tudo Eu certo. vim aqui, na verdade, pra beber. Esse chopp é fabricado em Ribeirão. Ah, é? É, fabricado em Ribeirão, ali perto do aeroporto é a fábrica. Maravilhoso. E Minas Frios também. E tem uma coisa, até um desafio para vocês. Todo mundo que vem aqui fala e tem vergonha de comer falando. Então hoje eu tenho caras aqui que não vão me deixar com carão. Nós vamos comer, tá? Já comecei aqui, peguei um salaminho. Eu queria que vocês comessem aqui também. Pode ter certeza. Fiquem à vontade. Tem até isso aqui. Sabe para que serve isso aqui? Pro caroço. Dispensador de Cemitério caroço. de caroço. Perfeito. Falando com caras inteligentes. Maravilha. Né? Botequeiros, né? Botequeiros. Lógico. Sua vivência. Aí, já gostei já. Ó, Então tá perfeito. tudo certo. Tá em Cara, casa. que prazer ter Peroni. vocês aqui. Falar com dois caras que dá pra gente falar de tecnologia, de futuro, dá pra falar Opa. de publicidade, de muita coisa. Só que assim, eu tenho uma má notícia pros dois. Lá vem. Todo programa eu faço uma exigência, só tem uma coisa que eu peço pra vocês. Não vou tirar a roupa. Eu falei, eu deixei isso bem avisado. Eu também, cara. Não troco a camisa Pô, preta, então não. vamos acabar o programa, Tem que eu queria fazer o programa nu dessa vez. Não é isso, não. Não é isso, até porque E eu sei nem os pesa nossos... pra gente tirar a barba, né? Augusto? Também não vai dar certo. Eu sei nossos limites, né? E a que barba também... A barba ela é estratégica pra gente também, pra dar uma afinada Lógico. e pra esconder um pouquinho a papinha aqui Exato, também. cara. Isso Acabou. aí, a técnica boa. Agora, não é isso. É pior que isso. Até o final do programa, e se vocês quiserem a qualquer momento levantar a mão, vocês vão ter que me contar um segredo. Um segredo. Um segredo. Pessoal, Pessoal ou profissional ou algo que vocês ainda não podem. Por exemplo, se o Eduardo Soares quiser me contar alguma coisa que eles estão fazendo nova que eles ainda não contaram, pode ser um segredo. E aí não é pessoal. Mas se ele quiser me contar algo pessoal, tá. pode ser um segredo. Se ele quiser me contar
por for um exemplo, segredo de que ele outra tá pessoa. milionário e não tem pra onde deixar dinheiro mais, que ele tá precisando de amigos pra distribuir dinheiro, essas Eu coisas. já sei, é um segredo que vai deixar de ser segredo exatamente naquele momento. Naquele momento, Entendi. exatamente. Você quer uma exclusiva. Exclusiva. Botar aquela vinheta assim, bota aí que... bota que essa é caro. Não pode ser uma fofoca, porque é o segredo de outra pessoa. É boa. Melhor ainda. É legal, essa é dependendo, boa. eu deixo passar. Dependendo se for bom, eu deixo passar. Uma pessoa que não pode se defender, melhor ainda. Perfeito. Essa é boa. Essa é boa. Mas falando em pessoas que não podem se defender, a gente tá vivendo um momento, assim, um momento de polarização nas redes sociais ainda. Eu acho que já diminuiu bem, mas ainda tem. Fake news diminuiu, hoje a gente tem algumas ferramentas e tal. O que vocês acham? Será que a gente tá começando a sair daquela parte pior desse momento todo ou ainda tá rolando? Você tá rindo, Duda? Deixa o Augusto começar essa. Bom, se a pergunta é se eu acho que está melhorando, eu acho que não. Ainda não. Não, eu acho que ainda não e ainda não por um bom tempo. Que na verdade a gente está no caminho de pior ainda. Ainda. Também acho. Talvez tenha uma visão no Brasil especificamente de que tem algo apaziguando, mas não sei, tô dizendo que pode haver essa visão. Não é verdade, porque a polarização ela está deixando talvez de ser um pouco polarização. Nem usando esse extremismo. termo, radicalização. Ela está deixando de ser um pouco, no meu ponto de vista, tá? Sempre deixar isso claro. Partidária Política. e indo para uma coisa ainda maior e mais complicada, que é um fundamentalismo ideológico. Isso está ficando... E que não engloba só um partido ou uma diretriz política, mas 1 milhão de coisas morais, éticas. E isso vai se adensando muito e vira e na internet se reproduz de maneira muito simplória. E por isso é complicado, porque não tem como... Ninguém consegue se explicar. Sabe que eu já vi, por exemplo... Pessoas pegarem vídeos verdadeiros, mas apresentarem esse vídeo de uma forma com que o vídeo vira uma fake news. Por exemplo, um médico falando que... O médico tá ali falando... Eu vou dar um exemplo de vacina. E o médico fez um comentário, olha, essa vacina, ela causou casos de trombose. Aí o médico vai terminar a explicação e ele vai assim, mas é um número tão ínfimo que a gente precisa considerar... o tanto de vida, primeiro, que ela salvou e tal. Por exemplo, vacinas que foram aplicadas em mais de 20 milhões de pessoas e que causaram 30 casos de trombose e que esses casos não terminaram em morte, etc, etc e tal. Só que pegam só a parte que realmente e tal. E aquilo é uma forma de manipular uma informação. Só que agora tem uma outra coisa que me assusta um pouco mais, cara. Que é as inteligências artificiais e algo que as pessoas chamam de inteligência artificial, mas eu chamo de nova máscara, né? Que é você pegar uma fala ou um discurso de alguém e transformar isso numa deepfake, que tem algumas que são perfeitas, muito perfeitas, cara. Perfeitas. Só um especialista mesmo, a pessoa mais leiga, ela acha que aquele cara tá falando isso. Isso é perigoso, Du? Vai ficar cada vez pior, como a gente está dizendo, né? Porque esse controle do que é verdadeiro e o que é falso vai ficar cada vez mais difícil de você fazer essa triagem, né? E qualquer um tem essa ferramenta na mão, né? A questão de você fazer um vídeo, eu pego poucos segundos seus aí de várias coisas suas que tem na internet e eu monto esse boneco caricato que a partir daí eu posso colocar o que eu quiser na sua boca. E dificilmente as pessoas vão perceber essa diferença. Isso não existe desde hoje. Isso agora está se popularizando. Mas lá atrás, na primeira eleição do Obama, já tinha o deepfake do Obama, falando um monte de coisas com o rosto sintetizado, a boca sintetizada. Essa tecnologia só está melhorando. E mais que isso, a questão do áudio, por exemplo, né? Porque eu acho que a fake news... ela tem um sistema grande de espalhamento, principalmente pela ferramenta WhatsApp. Porque quando ela está numa ferramenta aberta, um Instagram, uma outra rede social, Facebook, LinkedIn, qualquer outra que você queira dizer, essas redes, elas são abertas e sempre tem um contraditório. Sempre tem alguém que vai falar, olha, é mentira, olha, isso não é legal. Mas no WhatsApp, que é a casa do capeta, que está lá bem fechadinho, que tem os grupinhos, as comunidades... Tem minhas tias. Exatamente. Estão lá, meus tios. A turma que está ali, que entende
entende que ali é uma zona de conforto legal, que todo mundo tá ali é gente boa, né? Dentro principalmente dos grupos, esse espalhamento acontece de uma forma muito intensa, né? E aí agora, com a inteligência artificial, você colocando a voz, por exemplo, então eu pego lá uma mensagem e eu faço um mapeamento da voz do Maraca e eu mando um áudio num grupo falando que é você. Não preciso falar que é você, porque antes as pessoas se passavam por outras escrevendo um texto. Colocava lá um íconezinho, é o WhatsApp do fulano, trocou de número. Agora até para golpe, né? É a sua própria voz falando, né, ali. Que essa voz sua foi sintetizada e é você falando, pedindo um dinheiro, mandando uma notícia falsa, mandando um recado. Quem vai discordar que é você? Quem vai perceber que não é você? Quem vai atrás de você mesmo e falar assim, você falou isso mesmo? Né? Então, principalmente nesses grupos mais fechados, isso vai se intensificar de uma forma bem negativa, se a gente pode dizer assim, né? Com esse objetivo exatamente de corromper, de ser fraudulento, E essa ainda, coisa né, que toda, se né? prove depois. Sim, Daqui, o estrago, né? Acabou. Hoje em dia você não precisa da verdade, né? O estrago ele é feito bem antes da verdade aparecer. O tempo da verdade é muito mais lento que o tempo do estrago. Então, alguém manda com áudio com a voz do Du falando alguma coisa, tal, vai lá, você falou isso, daqui uma semana vai chegar a perguntar para você, ou que seja um dia. O estrago disso já tá lá, não muda mais. Não muda. Eu acho assim, se a gente for... Esses dias nós estávamos gravando um programa e a gente começou eu gravei o programa com o padre Anderson. A gente estava falando dos padres hoje na internet, né? Bastante influentes e tal. E a gente lembrou que o primeiro padre influente, o primeiro padre que usou a mídia, pelo menos na minha época, foi o padre Marcelo. Sim. Que não era internet, era outra coisa. Eu tô falando tudo isso para lembrar de uma coisa. Nós já tivemos problema com fake news com a própria imprensa. Sim. Que soltou uma notícia que não era verdadeira e que acabou com a vida de uma família. Escola base. Não é muito da sua época, né, Carmina? Você é de que ano, cara? 8,6. A gente é de quase uma década. Eu sou de 75, você é? 7,6. 7,5, então tá certo. Tamo É ali. uma década. Eu sou o mais velho, então me respeita. Sou de 75. Tá bom. Apesar de não parecer, olha o shape aqui, tá vendo? É Rodou natural. Rodou murcho, ó, mas tá tudo bem. Certo. Rodrigo Góes lá. E aí, a barba do Maraca é preta mesmo? Fake Nery, né? Fake Nery. Mas não é, né? Aquilo ali é pintado, cara. Não é lá. fake Nery, não. É Lógico que pretinha, onde? natural. Olha lá, Você não- Carminati, você acha? A sua é pintada ou não? Pintadíssima, cara. Sério? Há muitos anos. Olha lá. 3.0 é o meu número. Olha lá que Na legal. minha Não dá pra ver, eu não. tenho uma Você no tá zoando. Acho Tem que de dá. lá, Olha aquela lá, faixa tá branca diferente. aqui, Você mas vê só. ali com o pelo do sovaco do Maraca, é diferente. Eu ia cair na fake news tonalidade. fácil. Tá vendo? Não, mas aí Qualquer dia fake me engana, tá vendo? ainda bem que o Rodrigo Góes lá é os caras que tomam o suco. Tipo, essa pessoa que tá aqui que toma Assim, suco. maromba. Né? Ele é fake Nery. Agora, Arruma esse suco, se for ter o fake Nery das barbas, é a minha, cara. É a minha há muitos anos. Mas eu vou contar uma história pra vocês, essa aí que pouca gente sabe. Peraí, brecha, você só não vai, só pra não perder a piada, você não vai fazer igual uns amigos políticos aí, que o Santinho é o mesmo desde 1970. Nossa, cara. Né? Eu vi... Não, eu daí tenho você olha o Santinho, você olha o cara, eu aí você tenho- fala, meu Deus. Eu Mas tenho... tem isso na política. eu vou mostrar. Eu tenho um aqui, eu Briga gosto estética. dele. Aí dá Eu pra tenho um ficar aqui, eu bom, gosto cara. dele, mas eu vou mostrar pra vocês. Porque daí você olha Cara, o Maraca esse, pessoalmente, Pra né? mim, é Aí- o pior de todos. É o mais mentiroso de E ele todos. tem, cara, olha lá, isso que é legal. Eu não tenho medo de mostrar. Aqui não, mas... Véi, vê se... Opa! Desmostrei. Dá uma olhada aqui. Não, Olha ele aqui. roubou Você muito. conhece esse cara? Roubou muito. Não, Não, não não é. Mas ninguém conhece, cara. Cara. Não Isso sei. é Ô, você mostra aí, Tiaguinho. Ferrou. feito pela inteligência problema. artificial. Tem né, uma- essa é meu- imagem aí. Tá vendo? meu amigo Começou esse aqui. Já não é de hoje. Pois é. Cara, ele nunca foi assim na vida Pois dele. é, cara. Mas E agora, você imagina agora com a inteligência artificial como é que serão os santinhos na próxima eleição? Pô, né? mas dá pra puxar antes. Vai ser muito legal. Você vai ver o carinha lá, você vai falar assim, meu Deus, mas ele há 20 anos atrás, tal, né? Sem Só
encontra só o cara a ferramenta, né? pessoalmente, como é que Mudou. faz? Então, aí a gente tava falando, caos, por escola favor. de base, acho que foi Sim. um primeiro exemplo, né? Inclusive, recentemente no Globoplay, Isso. lançaram um documentário O Valmir Salaro, que foi o jornalista que fez a denúncia, inclusive pedindo desculpa, pedindo né? desculpas, encontrando as donas da escola. Os que teve filhos, né? realmente- Porque uma das donas morreu. Exatamente. E, cara, eu achei incrível que a mãe que começou a denúncia, ela não tinha contado isso pro filho dela até hoje. O filho dela foi descobrir agora que foram fazer o documentário, procuraram ele, mas por quê? Aí pegam a mãe falando, cara, era evidente, a mãe fazia assim, ó. É por isso que eu falo, fake news hoje funciona da mesma forma. Sim. Você pega uma ideia e lança para uma pessoa, geralmente a pessoa, ela às vezes não entende muito o assunto, começa a passar para frente, virou uma verdade. Sim. A mãe chegava pro filho, né, o repórter falava assim para a criança, mas e aí, ele tirou sua roupa? Aí a mãe falava, tirou, né, filho? Tirou, né? Aí a criança, aham, tirou minha roupa Induziu e a tal. resposta. Você não sei, ele fazia não sei o quê, a criança não tinha respondido, não, ele colocou a mão e não sei o quê e tal. Cara, você via que ela era induzida Sim. pela mãe, né? E assim, acabou com a vida da família, de algumas famílias, porque além das duas famílias que eram sócias da escola, tinha a família do motorista da perua, Isso cara. mesmo, isso da escola. O cara era um né? motorista da perua, puseram o nome dele no meio do negócio. O cara, sabe, Acabou com a vida de todo de mundo. todo mundo. De E, o, todo e mundo. o lance hoje ainda é pior, Maraca. Por quê? Porque você tem... essas fake news, elas acabam sendo pensadas Carmina, mata lá no Du essa aí. e colocadas, né? De que forma? Exatamente para prejudicar alguém mesmo. Elas são Aham. construídas com esse objetivo. E mais que isso, mais com o objetivo de prejudicar alguém, elas são colocadas da maneira que a pessoa que vai receber, ela quer que aquilo seja verdade. Uhum. Então, tem para isso ela, também. não independe se é verdade ou mentira, que nem o Carminati falou, né? Não importa depois se isso não era verdade e tal. Ok, mas eu já acreditei, eu já tomei posse disso, eu quero que isso seja verdade. Isso. Porque, para mim, eu acredito nisso, entendeu? Eu quero acreditar nisso. E quando, através das redes, você dissemina isso num lugar que você entende que todo mundo ali vai validar isso, ela já se tornou verdade. Eu acho que mesmo sendo uma mentira. na época da internet já, a primeira fake news que eu recebi, eu queria acreditar. Hoje eu falo, cara, que besteira, mas na época eu mandei para um monte de gente. Falei, olha o absurdo. Eu não sei se vocês vão lembrar. Brasil, quando perdeu a Copa de 98, eu recebi um e-mail falando que tinha um esquema da Nike, É que verdade. o Ronaldinho não mas quis era entrar aquilo nessa. Foi uma coisa imensa. Você lembra disso, Lembro, cara? Lembro. Talvez Eu tenha também sido. queria, eu tava triste. A gente Naquela achava que aquela época seleção era baita Não, seleção. ganhou cara. da Holanda na semifinal, eu falei, acabou. Foi horrível esse dia. Mas Não. aí todo mundo, como era assim? via e-mail, O né? Ronaldinho não entrou. E a foi envenenar, passou narrativa mal. do Roberto Carlos baixando a meia lá e não sei o Sim. quê. Tinha um E- monte de especulação. E no vestiário, quando chegaram e disseram pro Ronaldinho que ia ter que entregar o jogo, ele passou mal e não sei o quê. e Mas tal. uma coisa que eu sempre, eu penso sempre. Só pra finalizar. Tá. E aí, uma coisa que fechava, né? E que aí garantiriam pro Brasil que ele iria mandar uma Copa do Mundo mais à frente, que ele ganharia a Isso. próxima Copa do Mundo. Perfeito. Por coincidência, o Brasil foi campeão Ganhou. em 2002, né? Cara, mas era uma fake news muito bem escrita. assim, Sempre é, E né? que deixava a gente feliz. Porra, Porque a gente queria O acreditar Brasil nisso, era né? bom pra caramba, cara. Aquele time era bom e perdeu a Copa. E aí isso. E eu mandei pra um monte de gente. Que vergonha, cara. Não é? Pois é. É. E tem essa ideia da. Uma coisa que eu sempre uso para distinguir o que. Porque mentira é mentira e sempre existiu, né? Vai existir. E vai existir, faz parte, até é parte, às vezes, boa do convívio social, ou a mentira ou a omissão, dependendo. Mas a fake news, cara, ela sempre tem um comportamento muito mais coletivo, né? Não é mentira, não é um para um, não tem essa... Às vezes não é necessariamente para uma pessoa. Eu vejo ela como um comportamento maior, mais coletivo, e de grupos e etc., e de agendas, né? A fake news ela não acontece
com um objetivo pessoal. Ela cumpre o objetivo de uma agenda sempre, né, de alguma ideologia ou algo assim. Exatamente. E cada vez mais profissionalizada. Cada vez mais profissionalizado. E uma forma que eu tenho para detectar, ou pelo menos para mim serve muito, é sempre que alguém vier te trazer uma verdade que parece uma verdade contrabandeada, para mim já é sempre fake news, mas desconfia. Essa ideia de falar assim, ó, vou te falar uma coisa aqui, ninguém tá te falando, mas eu soube disso que alguém me falou. Parece que é uma verdade que ele contrabandeou de algum lugar, que só ele tem acesso àquilo, só ele conseguiu. Todo mundo tá sendo enganado, mas eu tenho a verdade, eu sei, então eu vou te falar, porque isso para mim 100% dos casos já é fake news quando é assim. Mas pode ser que às vezes não seja, enfim, sei lá. Então, mas é um mecanismo que eu uso, cara, chegou para mim como, olha, ninguém tá te falando isso, mas eu vou te falar, para. Você já desconfia. O que os livros não dizem, mas eu sei. Sempre essa verdade meio contrabandeada, sabe? Eu peguei isso aqui de algum lugar, só eu tive acesso. Exato, cara, porque isso aqui é um exemplo, né? Os caras que são terraplanistas. Sim. E eles têm espaço, porque hoje... se um dia eles quiserem vir aqui, eu vou bater um papo com eles aqui. Lógico que a gente... todo mundo procura audiência e tal, mas... Assim, as teorias que são absurdas, quando elas são derrubadas, eles acham um outro canal para continuar a história, né? Então, eu acho que o grande problema é que antes isso acontecia com uma finalidade muito mais de aparecer ou de causar, até de fazer uma piada com a mentira. Sim. Eu me lembro, aí não vivi isso, na verdade eu já era nascido, mas eu era muito pequeno nessa época, mas o pessoal do Cacete Planeta, eles tinham antes o Planeta Diário, porque o Cacete Planeta vem da junção de dois periódicos de humor. Um era o Planeta Diário lá no Rio de Janeiro e tal. E numa eleição eles lançaram um rinoceronte lá um macaco Simão lá, como candidato. E chegaram a lançar e tal, e as pessoas iam lá e votavam. Mas aí você via que era uma brincadeira, que ficou séria, declarada, assim, né? Mas era uma brincadeira, não tinha... A finalidade não era levar uma vantagem em cima disso. Hoje não. Hoje, e aí, gente, eu não estou falando de pessoa A ou pessoa B. Todos, e estou falando inclusive na política também, têm usado artifícios e ferramentas para induzir as pessoas a pensamentos que não são os pensamentos corretos. Mas sabe qual que é a diferença do mundo hoje, Maraca? É assim, se você tem uma foto emblemática, eu gosto de citar ela, que é de um jornalista lá do Estadão, lá da Assembleia Legislativa em Brasília. Uma foto de cima, da Câmara de Brasília dos Deputados, de cima. E aí você vê o deputado na tribuna. Quando ele está na tribuna, ele está conversando com quem? Ele está conversando com o maior número de pessoas possível através da transmissão via TV. TV via rádio, né? A transmissão de massa. Ali ele vai falar com todo mundo, né? Quando ele sai dali, no momento de final, ele normalmente vai ser entrevistado pelo jornalista. O jornalista vai fazer o recorte que ele quer, vai fazer a junção do que é notoriamente mais importante para a sociedade e vai entregar isso também via meio de comunicação de massa. Mas nessa foto emblemática, mostra-se que além da tribuna, enquanto a pessoa está falando na tribuna, os demais todos estão cada um com o seu celular, falando diretamente com o seu celular, né? Entendi. Mostra cada um falando para o seu celular. Nesse momento, com quem você está conversando? Você está conversando com a sua comunidade. Cada um está mandando um recado ali. E não é para todos, é um recorte para exatamente a sua comunidade. Ali você é a autoridade, ali as pessoas querem te ouvir, ali você é uma fonte de informação. E você vai dar o seu recorte também. Qual é a minha visão sobre essa lei que eu estou votando, sobre isso que está tramitando na casa, sobre... Não quer dizer que o cara não está dando importância ao que está acontecendo ali. E não quer dizer que ele está mentindo. Ele está dando a opinião dele, o recorte dele. E isso é muito saudável e era para ser muito saudável porque a gente ganha uma pluralidade de discursos de debate. O que acontece na nossa sociedade, na recepção desse instrumento de comunicação, é que as pessoas só se informam muitas vezes por este canal,
né? Então, só vai ouvir uma visão, outra visão ou outra visão. E aí essas visões ficam em bolhas, né? Ficam fechadas. E aonde dá atrito é no momento que essas bolhas se encontram, né? Que você vaza de uma bolha para outra e fala, não, mas esse pensamento é horrível. Por isso que causa exatamente essas polaridades que a gente tem hoje, que a gente vê de pensamento. Isso exclui o debate, a gente não conversa, a gente não discute mais, porque discutir é só defender um ponto de vista, não é achar momentos Sim, ou pontos exatamente aonde a gente vai criar algo juntos, né? Porque a gente precisa ter o juntos, né? E a gente só deixa essa fala dentro das comunidades. Seria muito saudável se as pessoas tivessem essa consciência que o Carminati falou, que ele tem de observar quando é fake news, dele olhar, dele checar, mas as pessoas não fazem isso, isso não é o comportamento. Então eu ouvi aqui é só essa verdade. Exato. E nem é muitas vezes do emissor esse objetivo. O objetivo é ele se posicionar, né? E que bom que as outras pessoas também se posicionassem, né? A gente vive numa sociedade que não dá mais para ficar em cima do muro. O muro ficou alto demais pra gente ficar em cima do muro. Exato. É preciso se posicionar. Mas a forma é que quando você se posiciona muitas vezes, né? Você só tá dando um lado, né? Que no jornalismo a gente tenta exatamente entregar uma pluralidade de olhares, uma análise mais feita, e as pessoas entregam uma parte só. E aí fica complicado quando a pessoa só se informa daquela pequena linha. Isso acontece também na matéria jornalística. A pessoa lê a manchete, já sei tudo sobre isso. Sou especialista, já posso julgar, pesar e medir. Hoje o que manda é o que está no título, Exatamente. né? Porque o que está no título é o que lê. Às vezes não tem nada a ver com a matéria. Exato. Você vai ler a matéria desmente o título, Exato. mas ninguém É lê. um embrulho para vender a matéria. Né? Perfeito. E aí a matéria não necessariamente o embrulho não necessariamente é o que tem dentro do pacote, né? E aí eu fico pensando assim também, você falou, né, a gente tem que se posicionar, e às vezes eu acho que é o oposto, assim, que a gente tem que buscar... Eu, pelo menos, estou numa fase assim, para mim. No caso, assim, tem muitas opiniões, né? Não, eu não quero. Pegar o básico e... Não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não tenho, não sei. Não sei me posicionar sobre isso. Eu não sei, eu não tenho embasamento para me posicionar. O embasamento que eu tenho é muito pessoal, ou muito... De pessoas próximas, eu não ouvi lados diversos. Como que eu vou me posicionar? E as pessoas hoje é isso. Elas acham que vem a manchete e alguém da bolha dela falou, então Augusto, eu tenho posição. Mas o pior do que isso, né? O não sei é... A gente precisa entender, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, e às vezes a pessoa até sabe, mas ela não quer se expressar, porque ela sabe que, dependendo do que ela falar... Ela vai ser julgada. A pessoa já tem um pré-julgamento do que ela quer, um pré-conceito do que ela pensa, e ela não vai aceitar a opinião dela. Então, às vezes, é melhor você não ficar aceita, quieto. é isso. Por isso. E mais uma vez eu vou falar, isso não vem só da extrema direita, Não. Vem de todos os extremos. Extrema esquerda é da mesma forma. Cara, o grande problema é que no Brasil, durante muito tempo, a gente conviveu, as pessoas, eu me lembro, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu já vi político falando, acabou, no Brasil não tem mais esquerda e direita. Claro que sempre teve. Só que assim, eu acho que tanto tranquilamente a extrema, aí eu estou falando de extremismos, tá? Eu não estou falando da direita ou da esquerda, mas estou falando da extrema esquerda. E aí estou falando politicamente. E a extrema direita, a extrema esquerda, eu acho que se comunicava melhor, aparecia, discutia, defendia. Agora a extrema direita está aparecendo também, mas é tão maluco isso, porque são justamente esses pontos extremos que não aceitam outras ideias, mesmo que essas ideias estejam interlaçadas. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vejo muita gente chamando o Fernando Henrique Cardoso de comunista. Fernando Henrique Cardoso foi o presidente que mais desestatizou empresas, né? Foi o presidente que mais vendeu estatais, que mais abriu... quer dizer, ele foi... plano econômico. Ele foi extremamente progressista no que diz respeito à economia. Coisas que um presidente comunista não faria, Longe né? de ser conservador, Um presidente comunista não ia
É que também ser de esquerda e ser comunista não necessariamente... Mas o cara da extrema-direita, se você for a favor, por exemplo, da união estável do mesmo sexo e tal, você já é taxado como um comunista. Muitas vezes. Né? Então não é bem assim. E da mesma forma, o cara da extrema esquerda, se você de repente defende que o empresariado, por exemplo, cara, eu acho que o empresariado é o que move a cidade de Ribeirão Preto. Os caras estão aí há muito tempo gerando emprego, renda, e eu não acho feio você defender esses caras, porque trabalham muito. Às vezes eles colocam em risco todo o patrimônio deles e tal. É lógico que eu não estou falando aqui do cara que explora o trabalhador e tal, mas sim do cara que gera emprego, gera renda, trabalha dia e noite, alguns em mais de um ramo. Pô, vamos reconhecer também que agora a extrema esquerda sempre tentou demonizar o empresariado de uma forma geral. Então não é esses extremos que vão resolver o problema que a gente está vivendo. E o detalhe é esse: os discursos extremos são os que aparecem e os que causam mais bolhas dentro da sociedade, né? E o que realmente precisa ser conversado, discutido, tal, está exatamente num centro, né? Onde as pessoas realmente elas tendem ali, né? Tendem a gostar mais disso, gostar mais daquilo, a ter uma afinidade por essa ideia, por aquela outra ideia, coisas que são construídas e não que são impostas, né? Então o extremismo, tanto de direita ou de esquerda, de um lado ou do outro, polarizado, ele só serve exatamente para jogar para a torcida, né? E aí é onde complica-se o diálogo, né? Não há diálogo em posições extremas, nunca vai haver diálogo, né? E as pessoas se sentem, como o Carminati falou, nessa obrigação de eu preciso me colocar dentro de uma caixinha. E da caixinha da minha seita. Sim, exatamente. Porque são pessoas que se eu estiver pensando diferente, então quer dizer que eu estou do outro lado, né? Do rio. Então, você não pode estar dentro do rio, né? Nunca. Mas esse assim, é o problema. eu penso em tudo isso que vocês estão falando, e eu juro que até hoje eu vejo em vocês, eu tenho vários amigos, vocês são dois amigos que eu gosto muito de conversar e tal, e sempre vi vocês de forma otimista. Sim. Mas hoje vocês vieram com uma perspectiva pessimista aqui. Pelo contrário. Eu acho que é uma postura analítica, realmente. É a análise do momento. É uma análise do momento. Não quer dizer mas que a gente pode não mudar. Acredita. Pelo contrário, acho que tem várias ramificações que a gente está tentando mudar. Existem processos de mudança, existem ferramentas para que você mude, né? Sim. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que trabalhar para isso, né? Mas o momento, a análise do momento é essa, é uma análise que existem problemas, principalmente em relação ao uso do digital, como as pessoas usam o digital, né? Então eu já vou puxar para um lado que aí eu queria que o Augusto falasse um pouquinho. A Zite pode ser uma ferramenta dessa mudança? O que a Zite discute? Pode. A Zite é uma... Explica pro pessoal aí. A Zite é uma organização, viu, gente? A Zite ela é uma comunidade, né? A gente chama de comunidade de laboratório. E o objetivo dela é o estudo, mas também o desenvolvimento, promulgação, enfim, de futuros preferíveis. Então, qual que é a ideia? Qualquer análise de futuro, né, ela que não seja uma análise somente especulativa, ela é uma análise onde eu vou entender o que está acontecendo hoje, vou olhar todas as fontes que eu posso olhar hoje, e isso vai me dar a base para eu conseguir entender cenários possíveis. Se eu não alterar o meu comportamento hoje, o meu futuro ele já é projetado. O que vem acontecendo há 10 anos acontece hoje e nada muda, vai continuar acontecendo por mais 10 anos. Então esse é um futuro projetado, que está dentro de um ambiente possível. O que eu tenho que encontrar é alguma alteração no projetado onde eu posso chegar num futuro preferível, que não é necessariamente aquele que está projetado para mim, mas é aquele que eu quero construir. E a Zite ajuda nesse tipo Quando você fala de preferível, é um futuro melhor para todo mundo. Porque todo mundo quer o melhor, ninguém quer o pior. Exatamente. E aí é sempre uma equação. Melhor para todo mundo é muito difícil. Sempre alguém se prejudica em algum momento, não necessariamente todo momento. Então é melhor para a maior quantidade de pessoas na maior parte do tempo e que cause o menor sofrimento possível na maior parte do tempo para a maior quantidade de pessoas. É uma equação.
E aí você tem que entender, beleza, porque eu posso às vezes olhar algo que parece excelente para todo mundo agora. Nossa, isso aqui, para a maioria aqui parece excelente, mas ele ao mesmo tempo causa um sofrimento grande para um grupo pequeno. Então assim, Mas não necessariamente você está dizendo que para uma pessoa ser feliz, alguém tem que estar triste. Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso. Mas é que às vezes a felicidade da maioria deixa algumas pessoas tristes. Mais ou menos. Por exemplo, se eu estou falando de uma situação onde se é puramente felicidade, olha, eu estou infeliz porque você está feliz. Aí é psicólogo, aí você precisa de tratamento, realmente. Agora, se for uma outra questão, não, para eu alimentar uma população, eu tenho que Perdão. Marca aí, Thiaguinho. Primeiro, pro Carminati. Tem mais 3. Para alimentar um grupo de pessoas, eu tenho que tirar a comida de outros, aí eu tenho que entender essa equação. Exatamente. Eu vou dar um exemplo um pouco mais... eu acho que Ribeirão Preto está extremamente quente. Uma cidade quente. Uhum. É algo que é, né, muito facilmente comprovado é que se a gente plantar mais árvores, se a cidade tiver uma maior arborização, solo permeável, isso vai ser legal. Vai ajudar a diminuir as temperaturas. Até o microclima pode mudar numa região se ela tiver mais árvores. Com isso, eu, por exemplo, aí estou falando como vereador, criei alguns projetos de lei que eu acho que, por exemplo, tem um projeto de lei que eu criei, uma lei minha, criada porque uma empresa de Ribeirão Preto extraiu 1.300 árvores e ela não plantou nenhuma árvore no lugar dessas 1.300 que ela plantou. Ela deveria ter plantado, não é entregado muda, não, ela deveria ter plantado 32.500 árvores. Não fez isso. Ao invés disso, ela foi lá, extraiu 1.300, doou 10.000 mudas para o horto. Dessas 10.000 mudas, muitas morreram lá no horto mesmo, antes de serem doadas. Outras foram plantadas, mas não foram cuidadas e não chegaram à vida adulta. Sendo muito otimista, metade delas chegaram à vida adulta, né? Então, que não adiantou muito. Mas se ela tivesse cumprido a lei, nós teríamos 32.000 árvores plantadas chegando na vida adulta em Ribeirão. Aí eu mudei a lei. Concentrado num lugar ou espalhado na cidade? Assim, a contrapartida ela faria aonde a Secretaria do Meio Ambiente indica. Mas no próprio código diz que ela deve ser feita preferencialmente na área mais atingida. Né? Então, se a extração, nesse caso, ela foi geral, na cidade toda. Mas, se, por exemplo, se fosse para a construção de um condomínio, extraíram 300 árvores. Pô, plantar naquele local, naquele entorno. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu fiz uma lei que obriga o seguinte, quem for extrair mais de 20 árvores, então quer dizer, eu não estou falando daquela senhora que tem uma árvore na porta da casa dela que está caindo, ou de alguém que tem 3 árvores que quer construir uma casa no fundo para o filho e vai ter que derrubar uma árvore. Não é essa pessoa. Estou falando aquele que vem e passa o trator em cima de tudo, a própria prefeitura muitas vezes, às vezes um empreendedor de um condomínio, que vai construir um condomínio, uma fábrica. E não estou dizendo que ele não poderia fazer, mas ele tem que fazer a compensação. Então eu fiz uma lei que fala, olha, você tem que compensar antes. Muita gente gostou, a maioria das pessoas gostou da lei, porque é uma lei que traz, além de trazer justiça social, traz também uma justiça ambiental que é necessária. As pessoas vão plantar mais árvores por isso. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que não gostaram. Aquelas pessoas que faziam... Então, sempre tem alguém que não vai gostar, não quer dizer que você vai prejudicar a maioria. Mesmo sendo bom para a maioria, algumas pessoas não vão gostar. Não vão gostar, e é óbvio. E também por um prazo, né? O tempo. Beleza, pode não parecer que é melhor para a maioria agora, porque as árvores estão sendo plantadas, mas se você analisar isso em longo prazo, é melhor para todo mundo, inclusive para esse que está reclamando. Entendi. Né? Porque, cara, você passa ali na... Como chama a avenida ali do Curupira? Costabile Romano? Costabile Romano? Costabile Romano. Do parque, né? Eu confundi os parques. Você passa ali... É pelo menos uns 3 graus para baixo a temperatura ali. Exatamente. Cara, tem um bairro em Belo Horizonte, eu sempre trago esse bairro como exemplo, chama Floresta. É uma delícia. São 4, 5 graus abaixo do resto da cidade de Belo Horizonte. Você olha o bairro por cima, você entra no Google, o bairro chama Floresta por conta disso. É muita árvore.
Então, onde a gente tem árvore. Agora, falando nisso, a gente está falando disso, e já já a gente volta na Zite, a gente vai falar mais de futuro, de Smart Cities, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês direta. Eduardo Soares, você primeiro. Se você fosse prefeito de Ribeirão amanhã, o que você faria? Uma coisa que você faria, cara. Ligava um ar-condicionado na cidade, isso é uma boa, né? Caraca, meu, de pronto assim. Eu não gosto de mandar, né? Você sabe disso. Eu gosto de pensar. Putz, se eu fosse prefeito de Ribeirão, o Carminati tá tendo mais tempo pra pensar. Que é sacanagem. Augustão, né? já tá com a sua resposta? Não, dele. Você sabe que a melhor resposta até hoje aqui foi a do Fernando Cachaça, né? Foi o quê? Cachaça. Entregava o governo. É isso. Se você fosse prefeito, qual era a primeira coisa que você faria? Devolvia a chave. A primeira coisa? Renunciaria. Renunciaria. É uma boa. Cara, eu acho que eu gosto de chamar a turma pra conversar. Eu acho que eu chamaria pra uma conversa. Chamaria a turma pra uma conversa. Vamos conversar. Diálogo. Diálogo. Eu sou o cara da conversa. Eu nunca vou fazer algo sozinho. Isso é uma coisa que eu não acredito. Ia ter cerveja no diálogo? Com certeza. Ia ter. Com cerveja, aliás, ia ter. Né? Eu acho que eu ia num caminho... Primeiro, essa questão de conversar. Eu entendo. Eu vou deixar o Eduardo pensar um pouquinho mais, porque essa resposta foi um pouco clichê. Não, mas dá pra pensar nisso. Cara, eu conheço vocês. Vocês são os caras do diálogo, vocês são os caras de ouvir, de pegar as ideias, melhorar as ideias. Mas algo assim, ó, tipo assim, Maraca, eu construiria casas em Ribeirão, eu plantaria árvores em Ribeirão, eu transformaria Ribeirão nisso. Cara, tem uma ideia que essa ideia é do Carminati em Ribeirão. A ideia dos parklets. Não que seja uma ideia dele, mas quem começou a introduzir a ideia dos parklets... A ideia foi da Paula. Da Paula. Eu fui junto. Aliás, nós fizemos um programa uma vez com a Paula, né? Tava nós 4. Sim. Mas assim, a ideia foram deles, da Paula, do trabalho que eles fizeram. Os parklets já existiam, é lógico, mas eu continuo com isso. Acho que Ribeirão Preto está perdendo uma oportunidade grande. Nós somos, na minha opinião... uma cidade que tem uma noite muito atrativa, né? O centro da cidade, para mim, é muito legal. E imagina um bar como... Vou dar um exemplo. O Paddock, que é um bar que chama... Imagina ali o que é o parklet, até para explicar para as pessoas. Você tirar 3 vagas de carro ali... Ou 2. Ou 2 ou 3. Ali no Paddock é grande, daria para ser 3, até 4, fazer algo maior e fazer um espaço de convivência ali com madeira, com os bancos. Com plantas. Alguns parklets são mais sofisticados, mas assim, partindo desse princípio. E essa foi uma ideia que ele teve há muito tempo e que foi regulamentada. Foi regulamentada, mas ainda não foi colocada em prática, né? Foi. Não, eu conversei com o secretário de Cultura e Turismo, Pedro, e com o presidente da distrital da CI lá, o Paulinho mesmo, para a gente levar isso à baila, que hoje existem alguns recursos e podem ser abertos editais para que os bares apresentem projetos, para que eles tenham seus parklets ali financiados pelo poder público, e para que a gente tenha essa convivência, né, entre as pessoas. Mas falei isso para dar um tempo para vocês. Mas, ó... Ah lá, Carminati já tenho. Dessa Prefeito Carminati. Ser prefeito. Se eu não seguisse o Cachaça na decisão dele... Que é uma ótima estratégia. Que é uma ótima estratégia. A primeira coisa que eu, se fosse cabível, não sei exatamente até onde eu poderia agir, mas seria investir em pesquisa. Essa definitivamente... Porque eu não sei... Eu vou dar um exemplo que aconteceu já há alguns anos, não vou citar nomes, obviamente, mas a gente teve participou de um projeto aqui em Ribeirão que queria revitalizar o centro, ajudar essa revitalização da Baixada e tal. Tive junto lá, cheguei na reunião, já tava um monte de gente. E assim, doutores e mais doutores, nada contra os doutores, obviamente, mas assim, naquele momento da carteirada, que tava cada um quer se apresentar. 42 PhD, eu tenho 42 Nobel, eu tenho 50 não sei o quê. Enfim. E aí todo mundo discutindo uma roda enorme, uma discussão linda mesmo. Foi lindo, assim, altas teorias e tal. E aí a questão em que a gente estava discutindo era como melhorar a vida das prostitutas lá da Baixada.
como, de alguma forma, porque elas, obviamente, ficavam no sol e sofriam com violência e não sei o quê, com as garotas de programa, com as meninas que trabalham lá. E, né, enfim, não era uma questão de julgar, não era uma questão... Era como... Olhar pro problema. Olhar o problema, a vida delas ali, como melhor. E a gente estava lá na Baixada nessa reunião. Então, aquela monte de teorias e não sei o quê. O que a gente vai fazer? Não, bom, vamos criar um sistema que elas conseguem não sei o que lá. E muitas ideias, muitas ideias. Alguém me perguntou para elas qual é a dor delas, qual é a necessidade delas. Não, mas isso... Peraí. Tinha uma porta. Abre a porta. Abriu a porta, a gente estava bem ali na Baixada, elas estavam todas ali. Elas estão ali, pergunta para elas qual que é. E aí fomos perguntar qual que é o problema, qual que é. Olha, não tem nada muito ruim. O que a gente precisa, o que todas aqui estão reclamando é que a gente queria um banco para sentar, porque cansa ficar em pé. Isso aqui. Esse é o problema. É óbvio que não é só isso. É óbvio que é muito maior que isso. É óbvio que é um sistema, é um grande problema estrutural e tem um monte de coisa. Saúde pública, segurança pública. Um monte. Moral. Entra toda a conversa que você quiser entrar. Assistência social. Mas o problema delas, se a gente quisesse resolver naquela hora, era uma cadeira. E ninguém perguntou. Pra elas era uma cadeira. E ali nenhum PhD ia pensar na cadeira. Não, jamais. Não, ia pensar em altas coisas. Coisas Então, grandes. a primeira coisa que eu, enquanto prefeito, que ele gostaria de fazer, se eu um dia fosse, é investir muito em um setor, uma comissão, algo de pesquisa. Para estar constantemente pesquisando a cidade. Uhum. Porque sem dados não se administra. Então, para mim, seria... Hoje, por exemplo, eu estava andando no centro, né? E encontrei um usuário de transporte coletivo e perguntando do ônibus novo. Ele falou, não, melhorou, tô vendo no ar-condicionado, tá, mas as linhas são muito ruins ainda. As linhas... Travado. Aí eu falei, cara, precisamos fazer uma pesquisa. Ele falou, Maraca, já tem a pesquisa, eles fazem ali, só que não colocam em prática o resultado dessa pesquisa. E você falou tudo? Agora... Pesquisas são feitas. O próprio governo tem pesquisas mensais na mão de quais são as maiores aspirações da população, quais são os maiores problemas da cidade. Pergunta para as pessoas. E tem muita organização parceira que faz muita pesquisa. Tem sim. muito. Mas... Então, por isso que eu disse que o meu passo é o diálogo, entendeu? Porque tá a conversa... Não, você não tá errado. A conversa funciona. É que eu quis provocar aqui algo mais... A conversa funciona. Eu acho que a partir do momento que você... Não é questão só de ouvir também. Porque quem só ouve vai fazer isso. Legal, maravilhoso, joga na gaveta e vão pra frente. Exatamente. Né? Ouvir, ok, cumprir, checked. Né? Mas é o diálogo no sentido de vamos tentar misturar essas coisas, né? Como você falou, né, Carminati? Às vezes vai agradar alguém, vai desagradar alguém, mas a gente vai botando a coisa para funcionar. Porque o pior de tudo é quando nada muda, né? Você quer fazer muita coisa e nada muda. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que não quer que mude. Né? Então eu acredito muito na mudança, nesse processo que é construído. Você né? é um cara que muda muito? Eu tento mudar bastante, cara. E tento provocar mudanças, que é o mais importante. Eu também, eu não tenho vergonha disso. Inclusive, às vezes mudo de opinião. Sim. Exato. Aí eu sou Raul Seixas. Prefiro ser essa... metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Às vezes eu mudo minha opinião. Porque às vezes a gente tem umas convicções, né? Que às vezes a gente nem sabe por que a gente tem aquela convicção, né? Por que o muro de casa é amarelinho tal? Pô, isso vem enraizado de uma cultura que você tinha antigamente, que você foi ensinado, que seu pai, que a sua mãe, tal. Mas e agora? O mundo não mudou, a gente não evoluiu isso, não evoluiu aquilo. Será que a gente não pode evoluir para esse lado também? Será que a gente não pode trocar a cor do muro? E como tá mudando, pode pensar né, diferente? Exatamente. Cara, vamos fazer um prospecto aqui. Agora você me falou uma coisa. Eu acho que nós, mais uma vez, agora eu vou voltar para a questão da idade. Quantas vezes nós não gravamos
música numa fita cassete. Pô, cara. demais. Não, mas eu também gravei. É, demais. mas você já pegou, Pô, você já tava é, pegando... Xuxa, Você já tava quase pegando os DVDzinhos pra gravar já ali, A gente né? ligava na rádio, Carmina, Não, deixa eu DVD explicar ainda como é que era o explica drama. aí, explica A aí. gente ligava na rádio e a gente pedia pro cara tocar sem vinheta. Sem vinheta e a sem falar por porcaria cima. da vinheta, porque normalmente ele botava a vinheta mixada com a música. Eu tinha várias músicas. E aí ele falava assim, ó, agora vai pra gravar, viu? Vou soltar depois da vinheta. Você ficava lá com rec, play, esperando pra gravar. Né, Maraca? Exatamente. Eu cheguei a gravar, muito pouco. Eu gravei o meu Jaspion, Xuxa, alguma coisa. Não, mas aí você já tá Não. falando de videocassete. Não, tô rádio. falando de. Nós de- estamos falando ainda de assim, ó. fita mesmo. Ouvir lá na Diário uma música, tocar e no meio da música lá, Diário. Eu gravava de uma fita pra outra. E aí, aquele pra que não tinha falar duas. só da Diário... Clube. Às vezes aí, não, e difusora, né, cara? É, Eu gostava dos difusora. house que tocava na difusora, grava no meio da difusora. Ficava o locutor falando, pois é, agora meia-noite. Pronto, né? Você acabava com a sua gravação e No você tinha várias fitas Não, assim. você estava chegando no finalzinho da música, falou, cara, deu pra gravar inteira a hora que você tá lá. O cara, pois é, essa aí é a mais nova do tal. No e fade out da ferrava música, né, cara? Eu lembro que eu tinha uma versão do Sbrebel, lembra da música Sbrebel, Sbrebel? opa. E aí o cara sim, falava no finalzinho, cara, como eu era triste, porque o finalzinho ali, A o cara vida inteira ouvindo com a voz do locutor. com a voz do locutor. A gente Esse fazia eu conheço, brinca no... Sbrebel tem um essa DJ que música é chama Banana. Esse cara até trabalhou em Ribeirão, morou em Ribeirão uma época. Ele trabalhava na Jovem Pan até há pouco tempo. Ele entrava depois do Pânico. E o Banana fez uma música, cara, que chamava Sbrebel. O que é o Sbrebel? Não, o banana. Tá, eu sei que. O DJ Banana ele fez a música, é o Sbrebel. O Sbrebel não tem pátria, fronteira nem país. Sbrebel sempre foi o que todo mundo quis. Né? Ripa na Nossa, chulipa muito explica, o Sbrebel na chulipa explica. Cara, é uma coisa louca. O Sbrebel não era nada, mas era uma música. E tinha uma batida boa. E aí, quem ia na Zoom, eu fui da época da Zoom, Eu também. de domingo. Eu só podia ir de domingo, Ah, que era é? matinê. Minha mãe, meus pais não deixavam. Eu ia quando tinha garota e garota da Das faculdade, da escolas escola lá, tal. do- Tinha competição na Zoom. Aí também era uma forma de ir, cara. E aí sempre época que a gente tocava o fumava Sbrebel. dentro da boate, que Né, chegava em eu casa É. e tirava a roupa. Eu lembro- assim, Cara, sabe? aliás, quando eu entrei na Mais UNAERP... uma mudança. Que ano que você entrou na UNAERP? Cara, 95. Eu entrei em 93. Aí. A galera fumava dentro da sala. De verdade. Fumava dentro da O sala. professor Todo era mundo um... sentava ali, dentro do shopping, fumaça. dentro Essa- do a gente avião. tá falando do né? mundo mudando, É, né? mudança, Das mudanças exatamente. do mundo. A boate, toda a boate. Cara. O The Club, você na Chatanuga, todo mundo Hoje fumando. você tá num lugar e você vê alguém acender o cigarro, parece que você fica... Parece que é estranho, eu né, lembro cara? do- Quem que é esse cara bronze. fumando? Por que eu lembro do bronze? Porque eu fumava lá dentro. E o bronze era fechado, era Encontra o Gargamel, às vezes. pequeno. E aí era uma coisa que, cara, você saía dali ardendo de se fumar. Sim, a roupa, chegava em casa, a roupa tava cheirando cigarro. E eu né, lembro que quando mudou, Ribeirão mudou antes do estado, não foi? Não foi uma... cara? Foi por aí. Foi bem Foi uma próximo, lei, né? foi uma lei do Serra, do Zé Serra, quando ele foi secretário de saúde. Isso, mas Ribeirão... Mas Ribeirão acho que proibiu antes. Foi antes. Dentro do shopping, galera vendo roupa na Renner aqui, fumando. Vocês fumaram? Você fumou, Du? Fumei, bom tempo. Você fumou? Fumei. Fumei bastante tempo. Agora, olha só que engraçado, como é que realmente o mundo muda, né? Esses tempos atrás fizemos a festa de aniversário da minha filha, no condomínio, salão do condomínio. Da outra, a mais velha, né? Que é próximo de mim, inclusive. Eu faço dia 14 de setembro, ela dia 15. Né? A gente fez uma festinha juntos, Mês chamamos passado. amigos e Minha tudo irmã mais. faz 14 também, dia Aí, ó, 14. em setembro? É, Coisa boa. Só virginiano bom, metódico. É, bonitos. bonitos, fofos. E aí, na hora de cantar o parabéns, quase meia-noite, todo mundo assim, beleza, vamos cantar o parabéns, vamos. E o fósforo pra acender a velhinha, cara? Tem algum fuma? Cara, ninguém fuma. O guarda do condomínio não fuma. acabou. O porteiro Fuma do pendrive, condomínio não né, fuma, né? E aí, Se cara, fuma é pendrive, é a verdade. gente não achava... Em casa não tinha fósforo, cara. A gente não usa fósforo. Fogão elétrico, automático. Aham. A gente que saiu batendo de porta em Que porta pra achar um loucura, fósforo pra cara. acender a vela pra cantar Caramba. parabéns. Olha que coisa que a gente não, Não, mas há pensa, um bom né? tempo você andava com isqueiro mesmo, você não fumasse. Eu Não, tinha, você eu nunca tinha se um... preocupava. É né? verdade. Sempre Não, eu alguém tinha um professor que chama Camarani, ele acendia um cigarro, tava terminando, ele já pegava o outro e acendia no outro, Um no dentro da outro. sala. Economizar isqueiro, né? Dentro dessa também, ele economizava muito, mas ele
foi embora cedo, coitado, por conta de... Eu tive também. Ô, Du, falando nisso, você teve câncer, né, cara? Tive, cara. Tive no Você sabe intestino. quando eu fiquei sabendo disso? É, Hoje, hoje. cara. Pois é, né? porque eu contei pra algumas pessoas só. É, Faz tempo. Primeira vez que eu falo isso publicamente. é. Câncer no intestino. Tive no intestino em 2016? 2016, exatamente, né? Descobri que exames periódicos, né? Que a gente descobre, porque é difícil de descobrir, importante fazer o exame e descobrir, Aham. né? Fiz a cirurgia, tirei 20 centímetros do intestino. Depois eu fiz uma quimio preventiva nos 6 meses seguintes, né? Aquela que você carrega uma pochete com infusão, né? Pus catéter. Era tive assim, cara. Você ficava lá, você Poxa, ia lá Du. na clínica, colocava o medicamento, deixava rodar e ainda saía com uma bombinha durante 2 dias ainda infundindo Aham. remédio e tal, né? E quase Cara, ninguém ficou sabendo, né? Eu não Eu sabia, dava cara. aula, né? Com a pochete e beleza, não parei minha vida pra isso, né? E essa E aqui, graças a Parabéns, Deus, não cara. te- É a quimio branca, né? Que eles falam, né? Ah, deu uma caída nos pelos da perna, deu uma ralhada no cabelo, mas tranquilo, assim, né? Depois tudo foi voltando ao normal, inclusive as arrobas a mais que a gente ganha. Depois você passa um tempo sem comer, um monte de coisa, você vai comer mais e engorda mais. Cara, mas assim, ó, foi um período difícil. Foi, cara, foi um Por exemplo, sua filha estava muito nova. As duas estavam mais novas, né? Quer dizer, mais tranquilo, assim. Eu sempre sou esse cara otimista, né? Você nunca falou, cara, eu vou morrer desse cara. De jeito nenhum, cara. A hora que eu recebi o diagnóstico, eu falei, tá bom, e aí, o que a gente vai fazer? Ah, a gente tem que fazer uma cirurgia, um exame. Eu falei, beleza, eu preciso organizar a minha agenda. Foi isso que eu falei pro médico. Ele olhou e falou, você é sempre otimista assim? Eu falei, cara, a gente tem que ir pra frente, tem que ir pra trás, né? Não, porque eu sou desesperado, porque eu já acho que eu vou morrer de tudo. O meu irmão é assim. Eu só ando achando. Cada passo que eu dou, acho que eu vou morrer de 50 coisas diferentes. Meu irmão é assim também, eu te entendo. Mas eu não, cara, eu sempre vou pra frente. Falei, tá bom, doutor, eu tenho que organizar minha agenda. Porque é fim de ano, tem que dar prova, depois da prova. Você foi pensar na prova. Foi, primeiro. exatamente, foi organizar a agenda, né? E quando eu tava fazendo a químio também, que foi logo no ano seguinte, né? 6 meses de químio, eu também chegava na químio, sentava lá porque tinha salas individuais e tinha um salão coletivo, né? E aonde eu gosto de ficar? Gostava de ficar no salão coletivo com a galera, com as veinhas, batendo um papo, trocando uma ideia. Observando, Aí eu aprendendo. chegava lá, já arrancava a camisa, né? Aí a enfermeira falou assim, ele é assim, gente, desculpa, tal, e as veinhas aqui. Aí eu, vai, manda bala, prega fogo aí. Falava pra ela, chama Renata, enfermeira incrível. Falei, vai, Renata, manda bala que eu já abri meu notebook. Falei, eu preciso terminar minha aula de hoje à noite, que eu tenho que dar, então enfia esse negócio logo aí. Ela, você vai me tratar assim hoje. Então, sempre levando no bom humor, né? E é assim. E olha como é que são as coincidências da vida, Quanto né? tempo você ficou em tratamento? Fiquei só esses 6 meses. Eu fiz a cirurgia em novembro, fim de novembro, em 16, e fiz a químio de janeiro a junho, né? Junho E você tava de alta. Junho tava a alta da gente nunca vai acontecer, né? A gente tá sempre de olho. Todo ano renova o exame, aí olha lá e fala, não tem nada? Não. Ufa, mais um ano, tem vamos um pro próximo. Então é sempre assim, check-in né? anual, né? Sempre assim. Até agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas olha como é que são as coisas da vida, né? O meu médico que fez a minha cirurgia em novembro, a gente fez a cirurgia, enfim, né? Conheci ele para fazer a cirurgia. Em fevereiro eu ia começar o tratamento da químio, me despedi dele em janeiro, fim da consulta. Falou, doutor Ricardo, até a próxima, obrigado, valeu, a gente vai se vendo aí depois, né? E eu estava no carnaval, porque era fevereiro, tinha feito já a primeira sessão de químio. No carnaval veio a notícia que ele faleceu. Cara, que loucura, né? O cara salvou a minha vida em novembro e ele faleceu em janeiro, né? Em fevereiro, né? Doutor Ricardo, que é sensacional aí. Clínico. Como diria a consciência ex atual, para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo, exatamente. Mas sobrevivemos, é isso. Cara, Mas vamos levando mais um pouco daqui um dia. isso ainda vamos vai aí. ficar muito tempo, cara. Você tem Vamos pra cara aí de frente, que vai cara. ser tiozão ainda. Sabe aqueles tiozão? É o que eu falei, eu sou o mais novo aqui. Eu não sei se eu rodei mais tempo que pneu baixo. E tem Mas uma eu outra olho pro- coisa, o Augustão, ele tem menos cabelo que a gente. Pois tem né? nada, ó. cara. Pois é. E o Carminati eram 2, né? Agora ele já tá metade do que ele já Então, foi cara, um dia, a né? gente mas, tava ó, falando disso tem esse antes. detalhe. Eu perdi 40 quilos. Isso também é outra coisa, né, cara? E uma das coisas que aconteceu foi que o cabelo... Eu tinha pouco, sempre tive pouco cabelo desde os 30, assim, eu já tinha pouco.
Mas depois que eu emagreci, aí acabou. Perdi muito cabelo. Foi junto. Mas ganha outra coisa, cara. Melhor que todo mundo... Foi melhor. Melhora outra coisa, não melhora? Porque os caras têm uma lenda que fala que a cada 7 quilos perdidos, você ganha um... Ganha alguma coisa ali? Aumenta alguma coisa. Isso aí, então, essa lenda aí não procede. Não rolou. Bom, às vezes é os 20 que faltam. Eu perdi ainda, vamos ver. Manter a esperança, só vou ser otimista. Tá, seja otimista. Tem Ô, que ser. Gustavo, e o que você fez, cara? Você deu uma segurada em algumas coisas? Eu cortei... Comeu melhor. E menos. Não sei, acho que Foi pra academia. não fui. Cara, eu não faço nada. Meu trabalho é basicamente sentado e eu não faço nada de academia, nada. O que é um erro e eu preciso começar a fazer. Mas... Eu tô indo ali perto de casa, vamos lá. Ali na... Smart Fit no Santa Úrsula. no Santa Úrsula. Você tá perto do Santa Úrsula Pertinho. também, né? Eu vou no Smart Fit da Condeixa. Você é da Smart Vamos Fit? começar. Vamos marcar, vamos vamos no mesmo marcar. Horário lugar do- agora. Boa. Do marketing. Horário dos fofichos. Mas eu tirei açúcar e... Açúcar direto, né? Pera, nós estamos fazendo propaganda da Smart Fit. Beleza, manda um de abraço graça. pra eles. O Smart Fit, dá um mês pra cada um aqui, sei lá. Uma ó. garrafinha. Ou aquele. Na plano anual. sua tem o suquinho no final, lá na saída? Suquinho na saída. assim. Ó, dá um plano de suquinho pra gente, pelo Que é menos. suquinho que vocês estão É falando? assim, cara, Smart Fit tem duas coisas legais. Cara, esses dias eu falei pra minha irmã, cara, eu tô indo na academia. Ela, por que você tá indo? Eu falei, porque eu preciso, né? Mas eu me encontrei fazendo musculação mesmo. Só que eu faz uma semana que eu não vou porque eu fraturei a escápula aqui pra fazer graça pros outros, né? Vi os caras puxando, mas não, vou puxar o mesmo tanto ali. Agora. E fui fazer o exercício, fraturei aqui. Clau. Mas tô no caminho também, tô no processo lento. A Magras tem me ajudado muito. Magras é o pessoal Sim. da clínica. Depois eu vou falar da Magras aqui, porque é bom. sensacional. Hoje eu fui lá, já melhorou muito. Eles me colocam para fazer alguns tratamentos ali, já melhorou muito. Mas, cara, tem uma coisa engraçada, né? Eu cheguei pra minha irmã e falei, Dé, vamos e tal. Lá, não, na academia. Eu falei, cara, lá na Smart Fit tem umas cadeiras. Você já ouviu falar das cadeiras da Smart Faz Fit? massagem. Não, tem? Cadeira No de final. massagem. Sabe aquela cadeirona que você Sei, deita, do vai, Polishop. levanta seu pé assim, igual a da Polishop. Aí vai fazendo 30 uma... mil uma cadeira dessa. Então, cara, você tem direito a massagem todos os dias lá na Smart Fit. Sai- E se eu não malhar? Só pagar pra ir na... Minha irmã fez essa conta, cara. Minha irmã falou assim pra mim, porra, se eu pagar esse valor e for só na cadeira, já vale a pena, já. E tal. Falei, ideia. Não, agora falando sério, a cadeira era uma das coisas que eu falei, todo dia eu vou fazer. Cara, eu tô malhando, não dá, você esquece, vai embora. Passa batido. Mas lá, cara, os caras vão agregando um monte de serviço. A cadeira é gratuita pra você que faz o plano anual lá e tal. Mas tem uma coisa que eu achei fantástico. Você tem uma máquina lá, no final, com várias torneirinhas. Então você tem o pré-treino, o durante o treino, pós-treino, você tem o isotônico, você tem o cafeína lá e tal. Você paga um valor que não é alto, né, Edu? Não acho alto o valor Contribuição. por mês. E você pode todos os dias tomar um copo daquele de 350 ml, sei lá quantos ml. Aí você pode tomar para você ou hidratar, depois você termina, ou se você quiser tomar antes aquele que tem a cafeína ou alguma coisa que te dá um gás no cafeína pré-treino. Mas não é só cafeína, tem Guaraná, tem várias os coisas. proteína da vida, tem dinheiro, tudo. não sei onde eu vou parar. Cara, eu sei que eu tenho um amigo que leva o whey protein lá, e aí põe um daqueles faz lá, a dose, mistura com um daqueles lá e bebe. E vai o que negócio, vai. cara. Doideira. eu preciso começar com isso aí. Mas na minha ideia era isso, eu vou emagrecer o que der. Então, Antes de começar algum exercício. Perfeito. Agora eu legal. começo isso. Muito bom. Eu perdi 40 quilos, cara, em 2 anos. Pois é. Não foi rápido. Não foi Eu rápido, perdi não. 5 quilos em um mês lá na Magras e assim, sem cortar nada de comida. Só fazendo o quê? Escolhendo o que é comida boa e o que é comida ruim. Vou dar um exemplo para vocês. Ia assistir um filme, uma série e tal, levava umas paçoquinhas lá. Cara, eu ia ver, eu comia 5, 6, 10 cinema. paçoquinhas. Que é outro falando de hábito que não existe mais, ou diminuiu muito, cinema. Cinema, É verdade. Vou falar sobre isso. Já eu quero entrar nesse assunto. Mas assim, só pra matar da paçoquinha. Cara, eu fui descobrir que 3 paçoquinhas
3 paçoquinhas. É igual um prato de arroz, feijão e bife. E salada. Sim, sim. A Questão também é que você não tem como... Olha que eu vou levar no cinema um pratão Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é, na minha, no meu sofá, no meu sofá assistindo o Dexter lá, assistindo alguma coisa, eu posso escolher o prato. Ah, eu não quero o prato, eu posso pegar um pão integral e meter o bifão, ovo, eu adoro o ovo, francês, cara, e tal. É melhor do que comer a porcaria, né? Um pãozinho com cream cheese ali Exato. e tal, você faz um outro rolê. Até mas pedir é um isso. lanche. Menos do que a... E dependendo do lanche, por exemplo, você pode escolher... Se você escolher um lanche mais industrializado, com mais maionese, essas coisas, você tirar um pouquinho... Se você fazer um hambúrguer gourmet, grossão na tua casa, com um pão, você escolhe um pão, de repente, integral, acabou, você pode comer tranquilo, cara. O problema é que você enche de cheddar, enche de não sei o quê. Mete 2 bacon, salsicha, como chama? O catupiry, né? Faz aquele negócio que fica descendo aquele monte de coisa assim. Então, cara. É foda, é o isso. pensamento gordo, né? Que você vai lá e você fala assim: vou fazer um sandubinha. Você abre o filão, aí você põe uma fatia de mussarela, aí você põe uma de presunto, aí você fala: pô mais uma. Deixa eu pôr mais uma. Aí você fecha. Aí você fecha o pão e você põe uma mussarela em cima pra derreter. É um pensamento gordinho, sempre, né? Uma mussarela, não, algumas fatias. Agora, e tem o pensamento que o gordinho quer acreditar também, né? Uma coisa que sempre me falaram e eu queria acreditar. Já que você vai tomar refrigerante, então toma a Coca normal, que ela é melhor que a Coca Zero, porque a Coca Zero tem sódio. Cara, eu fui ver. O sódio que tem uma Coca Zero para te fazer mal, você tem que tomar 60 latas num dia. Então, cara, vamos ainda comprei. Para quem tem muita vontade, melhor se o cara, ao invés de tomar o refrigerante, tomar um suco de limão, água com gás. Água com gás é outra fake news que venderam durante muito tempo, que tinha sódio, que você não podia beber, que ia te dar pedra no rim. Não, o sódio também é muito pequeno, a quantidade de sódio na água com gás ou no... Exato. Tá apanhando da... Mas eu vou pegar a pimentinha. Aí pegou, aqui, eu vi que você tava ligado na... Tava ali. Ué, mas você desprezou a pimenta no final? Caiu. Então, quer dizer, tem algumas coisas que você... A minha Nutri... Aliás, mandar um beijo pra Isa e pra Maria, que, cara, são nota 10, as meninas lá da Magras. Ela falou: Maraca, quer tomar um refrigerante? Eu indico você não tomar. Na fase de emagrecimento é melhor não tomar. Sim. Mas você pode tomar uma Coca Zero, não vai te atrapalhar. Só que ela não vai te trazer nada de que vai agregar. Mas vou te falar, o que me ajudou foi a Coca Zero. Pois é. A minha vontade de comer doce, depois do almoço, uma coisa, eu tomo uma Coca Zero. Satisfaz. Cara, passa. Então, não faz bem pra saúde? Não faz. Nenhum... alguém que entende, algum nutrólogo, vai te indicar. Mas, no meu caso, eu tava com 170 quilos e eu precisava parar de comer qualquer coisa com açúcar ou algo assim, funcionou, pelo menos para eu poder perder, né? Beleza, agora hoje em dia eu já tomo menos, porque eu tomava 2 litros por dia. Olha só, eu tomo Coca Zero há muito tempo, cara. Lá em casa todo mundo, né? Assim, quando a gente vai tomar algum refrigerante e tal. E o resto é uma filha que só toma suco, né? A mais esperta que a gente. Mas você vê a diferença, Mas né? suco para quem tá de dieta, às vezes não é bom. Não, dependendo do suco, não. Dependendo do suco. Laranja. O suco de laranja é muito calórico, né? Exatamente. Mas a questão é a mudança de hábito, né? A gente falou exatamente nisso, né? Que o mundo é uma constante mutação, que a gente tem que mudar. Estamos aqui, a gente tentando mudar também. Também tô na Nutri, perdi medida já. De 123 para 114. Fiquei mó felizão. 2 semanas de reeducação. O pessoal tá avisando que a gente tem mais 5 metros de rolo de gravação. Vixe Maria, então vamos que vamos. Continuar. A gente nem gosta de falar, né? Imagina. Não, jamais eu vou terminar com 5 minutos. Pelo menos uns 20, vai. Me dá uns 20. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Cara, Smart Cities, cidades inteligentes. Vocês acham que Ribeirão Preto, se a gente tiver uma escala de 0 a 10, eu ainda acho que tá muito baixo, mas a gente já deu uma evoluída. E, por exemplo, a Transerp promete colocar um programa, um aplicativo, que ele vai ser interligado, por exemplo, nos semáforos. Quando você está com o seu celular ligado, você chegou perto de um semáforo, ele vai entender que tem uma pessoa esperando ali, ele vai acelerar a abertura do semáforo para a pessoa,
para dar, porque assim, uma cidade inteligente, no que diz respeito a trânsito, a mobilidade, qual é o ator principal? É o pedestre. Sim. Depois do pedestre, transporte coletivo, transporte de bicicleta, para depois a gente entrar nos veículos que são motorizados, né? Aqui a gente trabalha com o contrário, né? Todo mundo quer ter o carro. Ribeirão Preto é uma das cidades que tem mais carros licenciados por habitante. E também a temperatura influencia muito. Sim, mas agora que você começa a ter um ônibus com ar-condicionado, você tem algumas outras opções. Os corredores. Eu tava vendo uma entrevista de um especialista em carro. Perguntar para ele, qual é o melhor carro para você ter? Vocês sabem a resposta? Não. Nenhum. Ele falou, aplicativo. É isso aí, nenhum. Uber, não ter carro. Não ter carro. O tanto que a gente usa o carro, é melhor às vezes ter o aplicativo. Então, mas a gente ainda quer ter um carro, ainda é... Por exemplo, eu diminuí. Lá em casa eu tinha um carro e a Patrícia um carro. A gente tem um carro só para os dois hoje, né? Que alegria. E se Deus quiser, quem sabe um dia a gente... morando no centro também, você tem várias outras vantagens, né? Mas o detalhe é esse, eu acho, Maraca, na questão da mobilidade, por exemplo, a gente falando em cidades mais inteligentes, né? Eu acho que não tem o meio de transporte hoje. A Ribeirão já está de uma tal maneira que a gente ia começar a pensar a cidade em transportes híbridos. Eu não usar só o meu carro, mas eu uso, em parte do trajeto eu tenho o meu carro, ou em parte do trajeto eu uso um Uber, na outra parte eu uso um transporte coletivo, como grandes cidades trabalham, né? Eu fui no ano passado no Rio Innovation Week, lá no Rio de Janeiro, né? E ele ficava no Pier Mauá, né? O evento, que é lá no canto da orla, lá no fim do Rio de Janeiro ali, né? Onde você tem o acesso ali terrestre é bem complexo, porque ele fica num calçadão, é o centro, é difícil do Uber chegar. De manhã, ok, a gente se deslocava numa boa. Na saída, que era o fim da tarde do evento, você imagina um evento que era para milhões de pessoas ali no centro, né? Todo mundo querendo pegar um Uber. Isso ia dar uma mão de obra gigantesca. A gente descobriu, no primeiro dia do evento, cara, o VLT passa aqui no meio. Aí. No meio do lugar, né? E ali é bem o centrinho do Rio, né? E a gente entendeu que você pegando o VLT ali e você indo até o aeroporto, naquele momento de rush, você já se deslocaria muito mais rápido para lá, num veículo que leva uma galera já dentro. Só explicando pro pessoal, VLT é veículo leve sobre trilhos. Perfeito. É um metrozinho em cima da terra, exatamente. Ele corta o centro inteiro ali e a gente descia no aeroporto, que era o ponto final dessa linha nossa. No aeroporto, a gente pegava um Uber, porque já estava desafogado, já não tinha tanta gente, e Uber lotado ali no aeroporto para a galera fazer esse circuito. A gente fazia esse circuito todo dia. Saía mais barato, mais rápido, mais em conta, né? Você imagina hoje aqui em Ribeirão, a gente tem ali, ó, já a faixa de ônibus que sai lá da Quito Junqueira, lá da Zona Norte, que se você fizer uma pinguelinha por cima do trilho do trem, você coloca ele lá no aeroporto. Você sai do aeroporto, você sobe e vai parar lá no João Rossi, cara. Você atravessa Independência, Meira Júnior. E se nesses entornos você tiver transporte público que seja menor, sei lá, ônibus menores, que circundam essa região, cara, eu saio, por exemplo... Você fala tudo, cara. Eu saio, por exemplo, lá da região do aeroporto, por exemplo, deixo meu carro lá perto, e vou e desço lá, por exemplo, próximo da Independência. E ali eu tenho veículos que circundam aquela região público. Só o centro, exatamente. Você desce, você circunda, depois você volta do VLT e volta pro seu carro. Cara, eu acho assim, se a gente for pensar... Você não precisa ficar cruzando você já o tempo cortou inteiro. Ribeirão de norte a sul. Nós tem outras vias. Se você pegar a Via Norte com a Maurílio Biagi e Franz Junqueira... É isso, eu ia falar exatamente isso. Você tem trechos prontos, se a gente começar aqui, Celso Charulli, você saiu da Anhanguera ali, Celso Charulli, Maurílio Biagi, Francisco Junqueira... Você sai no anel viário. Tem um pedacinho que é Magione ali, depois Andréa Matarazzo, que é a Via Norte, depois Mário Cova, você sai no anel viário. Então você começa aqui na rodovia Anhanguera. Perfeito.
com Celso Charulli, vai, Maurílio Biagi, Francis Junqueira, é tudo uma coisa Cortou só. a cidade inteira. Você tá pronto ali para ir do extremo da divisa do sul com o leste, da zona sul com a zona leste, Perfeito. extremo sul com o leste, para ir até o final na divisa do norte com o oeste. Perfeito. Com a zona que é o final da Via Norte, mais um pouquinho que você andar, você tá no Pacaembu ali no Cristo Redentor, você tá na zona oeste. Exato. Então, se você trabalhasse Já cruza- um VLT ali de um lugar que você não precisa desapropriar ninguém, Não tá porque você pronta tá, a você via. tá em cima do rio ali, na lateral do rio e tal. Agora, eu sempre falo da Avenida do Tanquinho, né? Que seria uma avenida aberta, margeando o córrego do Tanquinho, ligando também a rodovia Anhanguera até a Via Norte. Perfeito. E a Avenida Rio Pardo, ligando a Via Norte até o extremo oeste, lá em cima, perto da USP, perto do Anel Viário já. Agora você tem a João Bim ligada, conectada praticamente até a Caramuru, cara. Que você exato. sobe ali aquele entroncamento, Castelo Branco, Maria de Jesus Condeixa, sobe a avenida ali, Itatiaia, Caramuru. Isso tá conectado, né? Então, assim, é uma via pronta praticamente, que se você tem um transporte desse tipo, né, e você distribui o transporte público nessas regiões, eu não Mas- sou especialista, Mas nós ainda Cara, estamos engateando. Eu acho que esses novos ônibus e as novas linhas que estão sendo criadas, somados às mudanças que foram feitas no viário, pode ser que a gente chegue lá. Sim. Mas Tem hoje potencial. ainda eu encontro um idoso que me procurou ontem, sim, um idoso jovem, que ele é um cara que malha até hoje, só que tem mais de 65 anos. Ele chegou para mim e falou assim: Maraca, eu vou andar de ônibus, eu tenho dificuldade de saber a linha, porque eu olho no terminal, primeiro que aquilo está muito lá em cima. Segundo, as letras são pequenas. A gente precisa pensar nas pessoas, cara. Por exemplo, quando se faz uma obra, esquecem de pensar nos comerciantes, nas pessoas que estão em torno da obra, para como eu vou prejudicar menos essa pessoa. Eu fui atender um amigo, o Sidney, que é comerciante na Barão do Amazonas. Cara, existe um cruzamento da Barão do Amazonas com a São Sebastião que faz mais de um mês que tá tudo interditado lá para fazer bueiro. E aí tem bueiro que foi refeito, porque fizeram errado, tamanho errado. Aí tá tudo ali. As pessoas, os comerciantes estão tendo um prejuízo danado de uma obra que nos 4 lados ali daria para fazer em uma semana. Só que cada parte dessa obra é quarteirizada para uma empresa. Então, tá errado. A gente precisa ter mais carinho com a cidade, às vezes, mais carinho com as pessoas da cidade. Eu não estou dizendo... Eu não sou contra o progresso, não sou contra a gente... Sim, a mudança, né? E não estou também... Ontem, por exemplo, cara, ontem nós estávamos na Câmara debatendo o Instituto Federal, de novo, uma luta que eu comecei lá atrás, e agora nós vamos receber o Instituto Federal. Aí foi uma pessoa lá, um vereador, vereadora, para falar, mas o governo... Cara, o governo fez de tudo para ver o Instituto Federal. Foi o primeiro governo municipal que ofereceu um prédio para vir o Instituto Federal. Então isso a gente não pode negar. Eu quero esquecer, às vezes a gente tem que esquecer um pouco bandeira partidária, cor partidária, sim. né? Eu não tenho que criticar o prefeito só porque ele não é do meu partido, ou também eu também não tenho que bater palma para ele, né? O que eu tenho que fazer é pensar nas pessoas, em quem vai ser beneficiado com aquela obra ou com aquilo que está acontecendo. Só que às vezes falta um olhar clínico para o indivíduo. E humano centrado. Ou centrado no humano. Exatamente. Não adianta, hoje em dia... Os centros são as pessoas. Sim. Mas ainda, muita organização, muita prefeitura, centrado na engenharia. Quando eu falo isso, eu quero dizer, se eu falar, não, vamos construir uma prateleira aqui, ó. E aí eu pedi para vários engenheiros, eles vão pensar na forma mais barata, na forma mais prática. E se ele colocar essa prateleira a 10 centímetros do chão de fora a fora, ele fez a prateleira, ele entregou o que foi pedido. Isso é um projeto centrado na engenharia. Agora, se é centrado no humano, eu tenho que pensar em quem vai utilizar, em quem vai tirar aquele produto. Se for eu e você, se colocar uma prateleira a 10 centímetros do chão, ferrou, nós não temos coluna para ficar pegando. Agora, eu tenho que pensar não só em quem vai tirar, mas em quem vai repor os produtos nessa prateleira. E aí sim eu estou centrado no utilizador, no usuário, no humano utilizador.
Esse é o design que eles chamam de human-centered design, ou de design humano-centrado, enfim. Mas é a partir daí, isso é uma mudança de abordagem, de perspectiva, de visão de mundo, que as organizações no Brasil em geral ainda não possuem. Claro que existem diversas que possuem, eu trabalho muito em levar isso, mas as prefeituras precisam ainda sair da visão centrada na engenharia. Quando eu falo engenharia, não é necessariamente... Mas é aquela visão técnica, às vezes econômica. Às vezes... Engessada no técnico. Mais uma vez dizendo, o atual governo, acho que ele teve vários avanços. Acho que principalmente na questão financeira, fazendária, colocou a casa em dia, em ordem. Ele precisa dar esse crédito. Só que às vezes falta uma visão... Por exemplo, eu acho que o Pedro Leão tem feito um trabalho de levar cultura para os bairros e tal, que isso era interessante e não estava sendo visto. Agora está, né? Nós estamos universalizando esse acesso, e isso é importante. Mas universalizar acesso à cultura não é só levar a cultura para os bairros, é trazer os bairros também para os espaços culturais que a gente tem. Ocupar os espaços. Não adianta você levar o teatro lá e nunca dar chance de um cara que mora lá vir no Pedro II, por exemplo, ou no cinema e tal. E o que faz ele vir? O que faz, o que proporciona. O que ele quer ver, como que ele vai chegar. Isso, o centrado na engenharia vai lá, eu construo um teatro, pronto, eu tenho equipamento cultural, eu fiz o que tinha que ser feito. Agora, quando você tem o centrado no humano, não, peraí, como que eu ocupo isso? Como que eu faço essa pessoa ver? O que faz, o que ela quer ver? O que faz ela... Também não é só o que ela quer ver. Se a gente começar... É conteúdo, isso, né? Exatamente. Toda essa questão, né? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô sendo muito pressionado. Inclusive, eu tô pensando em sair daqui. Forças maiores. Procurar sindicato ou delegacia, porque é uma opressão aqui dentro desse estúdio muito grande, tá? Então, primeiro eu queria que vocês já fossem pensando no segredo, que daqui a pouquinho eu quero voltar nesse assunto. Verdade. Segundo, eu quero falar que a gente vai ter que fazer a parte 2, mas também preciso de falar dos meus parceiros aqui. Então, eu vou começar falando da Magras. Muito obrigado, Maria, obrigado, Isa, obrigado a todas as meninas da Magras. A Magras tem sido uma grande parceira nesse processo que eu escolhi um processo lento, mas que seja gradativo e que realmente me traga um resultado. E lá eu tenho. Por exemplo, lá tem a Termolipo. Vocês já fizeram termolipo? Não. Cara, é massa. É uma manta que você fica dentro dela ali, 60 graus, soa bastante. Aí você fala assim, mas Maraca, eu vou suar, depois eu vou hidratar? Não, você elimina toxinas, cara. Elimina muita toxina e isso é muito legal. Então, mas isso é só uma das coisas que a Magras oferece. Tem muito mais. Eu acho que o principal é a assessoria que eu tenho ali com a Isa, que é a nutricionista, e ela fica ali ligada o tempo todo com a gente, né? Tem um aplicativo, a Magras, que é muito legal, mas tem muitas outras coisas e muitos outros produtos, né? Você pode fazer uma lipo sem cortes lá na Magras. Você vai ficar sabendo, se você entrar nas redes sociais da Magras, você vai conhecer tudo que a Magras tem. Outra coisa que a gente conhece aqui já, que é nosso parceiro desde o primeiro programa, é o Minas Frios. Tava boazinha a tábua e tava gostosa, né, cara? Então, a gente nem estreou essa azeitona, vou estrear. Aí, ó, tá vazio o nosso... vocês já foram no Minas Frios ou ainda não? Não. Cara, fica ali perto da Câmara Municipal. Em frente à Câmara. Eu passo lá direto e não... Cara, parem lá um dia. É o paraíso. Porque, ó, tem queijo de todos os tipos. O que eu mais gosto é aquele queijo que muitas vezes as pessoas não entendem, que é o queijo meia cura, um produto brasileiro, um produto maravilhoso. Cara, é aquele queijo suculento, né? Que dá até água na boca, saudável, um queijo saudável também. Não é só queijo que tem lá, não. Lá tem tudo. Embutidos, lá você pode encontrar... tem uma linha... Então, se você quer comprar, por exemplo, algumas farinhas diferentes, se você quer comprar alguns cereais diferentes, lá vende tudo. E tá aí na tela o telefone do Minas Frios para você, nosso parceiro. Um beijo, Edneia, e a todos do Minas Frios. Quero agradecer a Claro. Aliás, tem mais aí, Du? Põe mais um pouquinho aqui pra gente. Quebrar o galho de você. O difícil hoje, por ser véspera de festa. Pra mim aqui, pô. Pois é. Pra mim tá bom. Depois eu pego mais. Parar, saindo daqui e não prosseguir, né? Mas tem mais aqui, viu? O programa acaba, mas a cerveja... O pessoal mandou mais cerveja pra gente. Mas é claro, tem sido um grande parceiro também desde o começo do programa.
É o chopp de Ribeirão. Você viu aí na embalagem o chopp de Ribeirão aqui? O chopp de Tá Ribeirão. aqui, ó, o chopp de Ribeirão. Tem uma coisa que não é fake news, a gente tava falando de fake news, e eu perguntei pra eles, né? Veio um mestre cervejeiro aqui pra gente bater um papo sobre cerveja. E um dos mestres cervejeiros da Claro, ele foi mestre cervejeiro da Antártica. Então Olha ele só. trabalhou ali fabricando o chopp Antártica, por isso que ela é uma cerveja leve, ela é um chopp leve, né? Só que assim, tem vários tipos, tem o de vinho, pra quem gosta do black, tem o black, tem o triplo malte, um chopp com 3 maltes, feito com 3 maltes, tem o puro malte também, mas Esse aqui tá muito ela bom. tem a Tá cerveja... maravilhoso, levinho. Ela tem a cerveja Astúria também, a da Claro, a da Claro, a cerveja Astúria. Muito show. E E legal é o growler, né? Que você consegue exatamente. carregar e levar pra todo lugar aí. E por fim, a gente tem também a Beer Shop Express. Quero agradecer o Calil. O Calil foi o cara que inventou toda essa história da Claro aqui com a gente. Maraca, vamos levar a Claro pra lá. Beer Shop Express tá aqui. Você quer comprar o Chopp Claro? Gostou do Chopp Claro? Lá tem todas as versões do Chopp Claro e tem muito mais. É só ligar lá na Beer Shop Express. Se quiser passar, é ali na Luiz Barreto, em frente ao cemitério ali, o fundo do cemitério ali da Saudade. Não tem erro na Luiz Barreto, coração dos Campos Elíseos, do lado da Cibele. Aliás, o Calil também é proprietário da Cibele ali. Procura o Beer Shop Express, tá E é certo? distribuidora. Distribuidora. Ele é distribuidor lá, distribuidor direto. Ninguém tem um preço melhor de Claro do que ele. E por fim, agradecer os nossos parceiros que são Vivace, mídias, onde vocês estão andando em Ribeirão tem sempre o Maraca aí, Painil e também a iMedia. Quero agradecer muito o pessoal do iMedia também, sempre mudando o Maraca de lugar, mas o Maraca tá sempre aí com essa história para vocês, essa história do podcast do Papo com Maraca, beleza? É muito parceiro, né, cara? Mas a gente tem que falar dos nossos Isso aí, parceiros. faz parte. Companheiro, Vou faturar. O companheiro. último parceiro eu falo no final, Tá bom. tá bom? Porque eu gosto muito deles. Muito bom. E aí, que é a harmônica. Não ia contar, não, mas é a harmônica. E aí, cara, vocês topam voltar pra cá? Pô, muito bom, cara. Eu acho que a gente tava começando agora. Eu também acho. Aí, chegou a tirana, a pessoa mais tirana que tem Eu acho aqui. que fecha e começa o próximo. Eu né? acho, A gente eu troca só de camisa. Aquele outro é bonzinho, mas ele não manda nada, entendeu? Ele é bonzinho. Se for pro... Ah lá, ele já teria dado mais 30 minutos pra ele. Ele é bonzinho, mas não manda nada. Tá vendo? Gente, Manda- o que acontece, gente boazinha é assim, geralmente. É. Mas é isso. Gente do bem. Já dizia o padre lá da paróquia, né? Que os- Qual paróquia que você frequenta, Du? a Cristo Rei, Cristo ali no Rei. Arnaldo Italiano, né? Aham. Que ele diz que o homem pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço que leva ele pra onde Pra tudo ela que quer. vira a cabeça pra Tá aí qualquer lado. ela mandando na gente, tá vendo? Ô, Du, e você toca bateria lá na igreja, Toco né, cara? bateria, cara, faço uma bagunça. Você já teve lá. banda também ou não? Eu já toquei com uma galera aí, várias bandinhas, assim, vamos dizer, né? Vamos fazer um som qualquer hora. A gente precisa fazer, né? Tá certo. Bom demais. Você toca alguma coisa, Carmina? Era meu segredo, pô. Ah, é mentira? Você jura? Eu toco Cara, piano. Salvou, isso aí salvou. Não. Sério, eu toco piano e eu tive uma banda de heavy metal já. É mesmo? sério. Ó, isso é um legal. bom segredo, cara. Na banda eu era vocalista. Ah, então você vai ter que fazer um... Você acha que eu tenho? Eu tinha essa voz há 16 anos. Não, mais, uns 20 anos pelo menos. Então você teve uma banda de metal, cara? Era música... Música própria ou cover? composição, cover também. Mas não era aqui. Era em Monte Azul Paulista. Imagina. Ah, Monte Azul Olha Paulista. só, que Era os legal. loucos da cidade, Era, certeza, né? ainda é, né? Você teve cabelão ou não? Essa frustração que eu nunca consegui, não passava, crescia, mas meu cabelo foi feito para não existir. Eu tive cabelão. Teve? Você Tô teve? no ombro aqui, ó. Eu Porque a minha também. mulher falou que se me conhecesse de cabelão, não tinha a menor chance com ela. Não, eu tinha Eu uma também. barba ridícula. A minha barba, como que era? Ela era só... Queria ser esquisito, sabe Aqueles essa fase? seus, aqueles que deixam Não, eu fiozinho? sempre, de 11 anos eu já tinha bigode. Tipo, eu sempre tive barba. Família árabe. É igual o Guilherme, meu afilhado, tá com 13 anos lá, o apelido dele no bairro já é bigode. É, Bigode, olha lá. E eu Fico mó sempre- orgulhoso. E aí... Mas eu deixava ela só assim e um coisinha aqui, ó. Nossa. Parecia um ventrílogo, um boneco de ventrílogo. Era a coisa mais feia que eu já vi. Não, isso não sou eu. Quem Não, que é? eu já tive mais cabeludo que esse aí. Vou mostrar uma... É, que apareceu uma foto... Jesus. Não, eu vou mostrar uma foto cabeludo. Cabeludo até assim, ó.
meus companheiros de 45ª turma de Direito da UNAERP, eles são minhas testemunhas, cara. Eu salvei todo mundo, porque eu era o cabeludo da turma. Aí porque naquela época o trote era meio era pesado, era pesado. A galera tudo batendo no vidro, assim, a gente tudo ali comendo. É aquele grandão cabeludo ali. Você foi o negociação, cara, o refém todo mundo foi em mim, todo mundo vazou, todo mundo foi em mim. E eu me lembro, cara, cabelo aqui. Cheguei em casa careca, e assim, ó, careca assim, eles passaram uma maquininha lógico, aqui, sempre, né? Eu também. de ônibus, porque naquela época eu não tinha... Cara, eu entrei na faculdade, tinha 17, não tinha nem carta. Então eu andava de ônibus, né? Sei como. Aliás, andei muito de ônibus. Tem gente que acha que eu não andei de ônibus. Andei muito e morando no Quintino, você andava mais ainda. Bastante. Eu andei também. Quintino era 2 ônibus pra todo lugar, cara. Andava de trólebus na época. Trólebus. Já Independência? Não, eu era Iguatemi. Iguatemi. Né? Então fazia integração ali, porque eu estava no Otoniel Mota, ensino médio, né? Era ônibus todo dia também. Aí eu tinha que pegar 2 do Quintino pra lá. E tinha uma coisa muito legal. A gente chamava de cachorro quente ao molho madeira. Aí, por quê? Eu saía da UNAERP, então era assim, ó, era um ônibus do Quintino pro centro e um do centro pra UNAERP. Perfeito. Teve uma época que eu tava... coincidiu, ainda com 17 anos eu trabalhava ali na Vila Carvalho, na Cotramp, era um ônibus do Quintino para Vila Carvalho, trabalhava, aí eu saía do trabalho, um ônibus até o centro e um até o UNAERP, então eram 3 ônibus para chegar na UNAERP e 2 para voltar para o Quintino, porque aí da UNAERP para o Quintino era centro e Quintino. Cara, e assim, eu saía da UNAERP 11 horas da noite, às vezes 10h30. A aula ia até às 11. Ia até esse horário. Aí pegava o ônibus do centro, da UNAERP até o centro, ou conseguia carona, porque eu sempre fiz muita amizade, os amigos me deixavam no centro. E aí eu ia pro terminal, que era ali na Carlos Gomes ainda. Gomes, isso. Terminal da Carlos Gomes. Perfeito. E ali eu comi um cachorro-quente. E eu e um amigo meu, Renatão, a gente falava que era o cachorro-quente molho madeira. Sabe por quê? Porque chovia. Não sei se eu quero Aí saber. eu pingava uma água da madeira da árvore, ficava pingando assim dentro do molho. Então você pedia o molho, pingava aquela aguinha na água. Então era molho madeira, né, cara? Boa. Mas era uma delícia aquele cachorro. Era bom. E a gente andava muito de ônibus. Eu também fazia esse circuito todo aí, todo dia. Porque eu estudava no centro, morava no Iguatemi, batia de manhã para trabalhar no centro, voltava para almoçar, voltava de novo para estudar, voltava para casa. E às vezes ainda vinha para fazer o inglês à noite ainda. Legal. Com bolsa no centro, voltava para cá de novo. Cara, e a gente fazia feliz, né? Fazia feliz. Mas, ó, Carmina, você não vai fazer mesmo nenhum... Não consigo, não tenho mais. Hoje, não, eu canto. Pra cantar alguma coisa, pra brincar, canto. Mas eu vou cantar um Elton John. O que você gosta de ouvir? O que você gosta de ouvir hoje? O que eu escuto hoje? Você escuta algum metal ainda hoje? Não. Não. Nem um Sepultura, assim? Não, hoje não. Iron Maiden? Hoje eu gosto de música fácil. Rockinho de leve. Sabe, fácil, que não... Não é sertanejo universitário. Não, eu escuto... Não, a música mais velha que eu escuto é dos anos 60. Funk, tem um amigo facinho. meu, Max, só escuta o sertanejo universitário. E eu sou muito chato. Tristeza. Muito mesmo, assim. Eu sou a pior pessoa. Eu falo de futuro, não sei o quê, mas alguém chega... Olha essa banda nova. Eu falo, não quero ouvir. Eu não quero ouvir, eu não quero... Mas é novidade, não quero saber. Eu tô muito feliz em 1960, que é onde eu parei. Eu também. Na minha idade musical. Eu brinco que eu tô igual o Sexto Sentido também. Eu ouço gente morta o tempo inteiro. Mas é igual o sertanejo. Meu pai me ensinou a ouvir sertanejão raiz. Eu gosto Eu dele. gosto também. Agora, o novo não me apetece Mas tanto. eu escuto bolero. Também não tem nada contra. Véia mesmo. Du, e você, cara? Não tô perguntando que você ouve, não, tá? Que você ouve, eu sei que você ouve. Beleza. Você ouve rock and roll e tal. Eu também, mas... Eu quero ser o segredo. Isso que é o segredo. Você sabia que você ia chegar nessa hora, né? De falar. Não tinha jeito. Você sabe que a gente nem te trouxe aqui pra ouvir o bate-papo. Não, eu sei. O importante é esse Era momento que segredo. vai fazer o recorte e vai jogar na internet. Exato. Eu sei. Ele já falou um Pois grande é, hoje. perfeito. Eu falei, pô. Qual? O do câncer. Esse era segredo esse, hein? Foi Mas exclusividade, né? Eu quase fico ninguém feliz. sabia, esse é Feliz você me exclusivo, contou né? isso, mas eu fico mais feliz ainda, cara, em saber da sua resiliência aí nesse caso. É isso. Sua resiliência foi Tem que ser. brava, E também cara. segura, que você é ativo nas redes sociais. Tudo mais. Exato. Firme e forte, segurando a onda, cara. Isso aí tem que ser. Mas tem um Mas- segredo bom da app pra contar em primeira mão, cara. já fico feliz. Vocês A não app sabem. sempre tem umas coisinhas massas. O ano que vem a gente faz 40 anos. Quarentinha? 40 anos de app. Uma jovem app entrando na Exatamente. idade da loba. Exatamente. E o ano inteiro, logicamente, vai ser de comemoração, mas a gente vai trazer um evento novo que vai validar o anunciante.
todo mundo que foi premiado nesse ano nos festivais vão ser... na verdade, não vai ser um prêmio, né? Na verdade, é uma condecoração para esses anunciantes que foram premiados legal, nesse cara. ano. Eu acho bacana Que é muito legal. você condecorar o anunciante. Aliás, a publicidade só existe por conta do É anunciante. o cara que investe, exatamente. Aham. E que deu liberdade para essas agências criarem, serem criativos e trazerem retorno. Então, essa turma, esses anunciantes que foram premiados neste ano de 23, o ano que vem a gente vai ter um evento para o anunciante, para dizer para ele obrigado e entregar uma premiação especial para ele que foi premiado nesse ano de 23, nos 40 anos da PP. Então, ano que vem, evento novo da APP. Exato, 40 anos. E que temos exclusividade de informações Exato, aqui esse no blog do Maraca. não contamos Aqui no para Papo ninguém com Maraca. ainda. Não É a primeira contamos- vez. Primeira vez que a gente conta para todo mundo aí. Ô, Du, obrigado, viu, Eu que cara? agradeço. Só fazendo protestos de que eu estou terminando esse programa contrariado. É, Que fique registrado aqui, tá? a gente vai fazer um plano B aí. Ó, a gente pode tirar algumas pessoas desse estúdio aqui da próxima vez. Né, Carmina? Acho que a gente tem que fazer uma temporada. Pode É ser verdade. também. Criar um sitcom de Ribeirão. Olha, não tem um sitcom em Assim, Ribeirão. Maraca e os Barbas. Então, assim. podia ser. Ah, eu vou É, fazer fica um bom. desafio de repente pro Thiaguinho, porque a gente faz o Papo com Maraca e dentro da mesma semana a gente faz o Papo com os Barbas. É. Que é Papo tudo com igual, os né? Barbas. A gente, a mesma roupa, os mesmo tipo de relógio, Pois é, mesmo Não, tipo é sempre, pulseira. é sempre os relógios Né? e as roupas mais escuras, mais preta, né? Sempre, né? dar Mas uma eu gosto de roupa parecida. branca, juro por Deus, É mesmo? juro. Gosto de roupa branca Gosto também. de Eu não vim de. Eu tava quase vindo aí que eu li que não podia vir de Que branco. bom, né? Eu queria que aquela insider lá que os caras falam tanto me servisse bem. Ainda tá Ah, meio justinho. Eu não gosto de usar camisa justa. Por quê? Porque ela é preta, Sim. não desbota. Uhum. Não me pagou a publicidade. verdade. Se quiser me mandar alguma coisa. Coloca no sol, ela não resseca. Não resseca e É tal. tudo isso de bom Mantém a mesmo. temperatura. você não precisa passar? Cara, é Pode secar na máquina normal. que seca. Pode secar Não jogado no chão. Qualquer lugar. É, Você ela pode não tirar amassa. ela, usou, depois de você usar 5 dias sem lavar, você passa num balde d'água assim, roda e põe de Pendura, novo tá lá. tudo certo. Pendura pra secar e... Não, deixa eu um segundo contar uma história. Um segundo, é muito rápido mesmo. O maior Eu prazer não que eu tô tive com na minha pressa, vida, viu? depois Esquece. que é muito rápido. O maior prazer que eu tive na minha vida depois de perder um certo tanto de peso foi entrar no tamanho comercial. Porque o ser humano, você põe na Wikipédia, ser humano, Ah. ele pesa quanto? Uma média de peso. Eu já tava, Carmina. então, quer dizer, eu não me considerava. Nunca consegui comprar uma camisa no Carrefour. Então, cara. aí você entra no tamanho comercial. Cara, o dia que eu comprei uma camiseta na Renner. Falei, cara, Pô, a vida deve vale ser a legal pena. pra caramba. né? Roupa. Achei. Deve ser legal pra caramba. Cara, porque eu nunca. Onde eu tenho que comprar? Ixi, eu nunca comprava o que eu queria, era o que eu podia, o que servia. Tinha que ser uma coisa Pensa horrorosa. aqui, ó. E aí, Cara, e aí você vai nas lojas, tipo, Carrefour, isso aqui, tem lá a arara com roupa de gordo, a roupa grande, plus, qualquer nome que se der. E aí você vê uma camiseta imensa de largura e curta. Então sempre esse é o rego problema. de fora. Acho que o pessoal quer que eu mostre meu umbiguinho, né? e Pô, uma Cropped. estampa. É uma cropped. E a estampa, o que é? O surf, um cara surfando. Ah, sempre. Eu falo, meu amigo, eu tô em Ribeirão Preto. Primeiro, né? 600 km da praia mais perto. Se eu surfasse, você acha que eu ia estar comprando plus size? Cara, Lógico que não. E eu também surf, tenho problema skate. com calça também. Às vezes a calça até fecha aqui, mas na coxa fica aquele negócio assim que se eu... Skinny. Então, cara, não. É. Por isso que eu gostava, na nossa época tinha Bunnies. Tinha. Lembra da Bunnies? Opa. Aí tinha a calça bag lá. Aí você comprava a Perfeito, bag, ela calça tinha aquela bag, coxona grandona, largona. Não, agora mas o prazer de você entrar na Renner. Eu fiz até o cartão Renner. Caramba. Então, Renner, vem a moça nem patrocinar a acreditava. gente aqui, por Falou, você favor. gostaria de fazer o cartão? Eu falei, sim. Ela falou, oi? Mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Tá, agora eu tô falando como palmeirense. Eu já fiz essa reclamação. Ixi, tchau. Não, eu já fiz Bom esse papo. eu fiz essa reclamação lá no podcast do Parlando de Palmeiras. Cara, o meu time não fabrica uma camisa que me sirva, cara. Isso tá errado. O Palmeiras não tem uma camisa. Pois é, o Corinthians tem. Aí, tá vendo? Tem. Fazer o que tem. Tem Mundial O bagulho também. é mais inclusivo. Não, mas Mundial Palmeiras tem e não é fake news. Aham. Pega Não, o fax é. amarelo lá, vamos... Você também é Palmeiras, é, Eu cara? não sou nada, eu não sei nem quem é gol. Você torce pra quem ganha? Cara, eu nem. Eu Não, porque se você não torcer pra acompanho. quem ganha, você é palmeirense. Não, eu de nascença, de batismo, eu sou corintiano. Aí, mas muito eu não bem. exerço. Eu Isso aí. sou não praticante. A maioria é sempre corintiano. Quer ver? Levanta a mão quem é corintiano aqui.
Tá vendo? A maioria, cara. Você viu? Cara, É que o pessoal não pode que ver depois da adesão, câmera hein? que tem Nem 15 sua pessoas filha aqui. ele quis Olha levantar só. a mão ali, Pois ó. é, vou te falar, viu? É que as pessoas não viam, isso ia ser humilhante. Mas eu não sei, se for perguntar quem é o goleiro do Corinthians, pra mim é o Dida. Boa. sei. Tá sabendo. Boa referência. Tá sabendo. Não, o goleiro é o único que a gente sabe do Corinthians, cara, que é o Cássio hoje. Claro, o Cássio é bom. O Cássio é bom. Mas é o único. O resto é. Eu não sei, realmente. Ô, gente, foi bom o papo, né? Vamos Obrigado. fazer mais. Pô, vamos que vamos. Vamos ficar mais um pouquinho? Vamos, a gente vai fazer maraca sem filtro daqui a pouco. Você podia sempre lançar o podcast 10 minutos depois. É, Só pra quem assinar e pagar. sim. Os caras vão falar, porque eu falei assim, hoje eu vou Que é o fazer sem em uma filtro. hora. Já estamos com 1 Então hora tá. e 40 agora. Só pra Não, gente- eu acompanho alguns podcasts que eles fazem isso. Eles têm o podcast público, gratuito pra quem quiser ouvir, mas eles têm uma meia horinha pós, que é o sem quiser, filtro. Fecha. E aí você paga R$10 por mês, alguma coisa assim, e aí você recebe esse conteúdo extra. Vamos pensar nisso. A gente tô faz assim precisando. com maraca, né? Uma cor, É. Verde. uma fruta, Palmeiras da fruta? um time. Coco, é. A Marília Gabriela É. entrevistando o maraca. É, olha pra lente da verdade. de Você frente para o Lembra, você maraca. lembra do Clodovil. 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 Olha pra lente da verdade. Se até quando ele entrevistou o Lobão, né? Que aí deu ruim, né? Eu não lembro. Você não lembra? Ixi, o horário não permite. Ah, muita é? droga É. no mesmo ambiente. Nossa. Lodão É, com Clodovil. O Clodovil falou Vou pra ele procurar assim, você no- acha ruim e tal, né? Sérgio. Ser um drogado? Aí ele falou assim, e você, Clodovil, você acha ruim? Ah, entendi. né? E aí ele falou, Nossa, vamos eu pro vou intervalo. Eu vou procurar isso. Vou terminar então. Ó, obrigado. Lobão, viu? olha onde a gente chegou. Obrigado, Maraca. Obrigado, mano. Valeu, Carmina. Obrigado. Ai, gente, de novo isso. Olha, gente, pra finalizar aqui, deixa eu agradecer a Harmônica Produtora. Vocês são lindos. Thiaguinho, além da sua beleza, além de tudo que você faz, você é um cara fantástico. Você ainda fica aí do lado do John, que o Jojo é o... Na verdade, eu falei que o Jojo hoje é a cara do Rodrigo Hilbert. Pedro Pascal. O Carmina falou que é o Pedro Pascal. Não parece Pedro Pascal? Eu acho que é a cara do Rodrigo Hilbert. Ele falou que ele só não caça o que ele cozinha, né? Mas o resto ele faz. Ele cozinha bem e tal. Um beijo pra vocês. O Thiaguinho parece... Não, é melhor a gente terminar o programa. Um beijo pra todo mundo. A gente volta semana que vem com mais Papo com Maraca. Um beijo. Tchau.